Pois, nós estamos ao vivo, tá? Só para avisar aí. Vamos ver só, não tem a confirmação do YouTube ainda. O YouTube não me confirmou. Ainda não, no YouTube não. Entrou. Entrou no YouTube, né? Sim. Tá. Perguntas nos dois, eu acho que estão ali. Claro que vai ter um atraso um em relação ao outro, um pouquinho. Mas isso não é problema. Realmente estamos ao vivo. Pessoal do Facebook e do YouTube, me digam se o som tá saindo bem para vocês, por favor. A gente se preocupa com a qualidade que a gente quer oferecer para vocês. Pelo menos eu fico obcecado com isso, meio que doente até, talvez. Obsessão por qualidade é sempre importante, ainda mais em cirurgião. É verdade. Eu tô vendo aqui o chat. Podem ir mandando as perguntas, pessoal, que a gente já vai agregando aqui as perguntas de vocês. A gente só está terminando as últimas configurações. E confesso que não é tão fácil. Porque hoje nós estamos fazendo a primeira transmissão YouTube e Face junto, pelo menos com o grupo todo. Ah. Boa noite, Isaías. Isaías mandando boa noite. A Lorena, ótimo, Lorena. Bom te ver aqui. A Lorena não perde um. A Josi está confirmando que o áudio está bom. Lá no Facebook, a Dulce e a Lídia está dizendo que o som está bom. Pessoal, nós temos uma equipe técnica que regula as coisas para a gente, nos ajuda. Maravilha. É isso aí, mas essa é a ideia, pô. Estamos todos nos ajudando. É isso aí. Então, vamos ajeitar aqui. Eu liguei o ar-condicionado. Eu estava passando um perrengue aqui, pessoal, para conseguir ligar os dois ao mesmo tempo, tá? O ar-condicionado está no 21, eu estou suando aqui já. Então, pessoal, vamos fazer aquela nossa introdução. Vou fixar meu vídeo para fazer a introdução. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, cirurgião de quadril e hoje vamos abordar um tema muito importante para muitos pacientes sobre a possibilidade de realizar a cirurgia de videoartroscopia bilateral, prós e contras e as dúvidas mais frequentes que pacientes têm e que cirurgiões têm. Eu acho que vale a pena abordar essa dúvida. Estou recebendo bastante retorno de cirurgiões que assistem os nossos vídeos e eu acho que a gente abordar tanto sobre o ponto de vista do cirurgião e do paciente vai ser interessante, porque vai ser, essa abordagem vai ocorrer de uma forma natural, né? A gente naturalmente vai acabar abordando dessa maneira. Então, boa noite aos meus queridos amigos do grupo Meu Quadril, Dr. Bruno Rabelo, do Rio de Janeiro, Boa Dr. noite. Inácio Ventura, de Brasília, e o Dr. João Lopo, de Minas, Belo Horizonte. Boa noite a todos. Então, pessoal, já de início, eu lançaria a seguinte pergunta, que eu já sei a resposta, mas vamos já ouvir a resposta de cada um de vocês. Se vocês fazem artroscopia de quadril de forma bilateral, os dois quadris sob a mesma anestesia? Sim. 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 Vou complementar. Vocês têm que tomar mais café, não é? Eu vou complementar, então. Vou complementar para a resposta ficar mais completa. Sim, graças a você. Sim. Bom, acho que um dos aspectos que a gente poderia começar abordando seria o seguinte, ó. E eu vou começar falando o que eu penso disso e cada um de nós acho que vai ter uma opinião um pouquinho diferente. Então, assim, qual a situação que eu acho que não é uma boa ideia fazer bilateral? Seria a exceção, digamos assim, na minha opinião. Tá? Uhum. Então, aqui em Porto Alegre tenho 2 hospitais.
eu não vou citar o nome deles para não ter confusões jurídicas, tá? Onde um hospital tem uma... a gente chama de mesa cirúrgica, né? Mas é a cama onde o paciente deita, especial para artroscopia, que ela é uma cama cirúrgica especialmente desenvolvida para realizar a artroscopia. E nessa mesa cirúrgica, o tamanho do paciente, para mim, não vai ser tão importante. Então, se o paciente é mais gordo, ou se o paciente é mais forte, ou se o paciente é mais alto, para mim não muda tanto nessa mesa cirúrgica específica desse hospital. No outro hospital, onde a mesa cirúrgica ela não é tão boa quanto essa do hospital número 1 que eu citei, eu vou limitar muito em função do peso e altura do paciente. Meu limite de altura ali vai ser 1,85 m. Mais do que isso, a mesa me atrapalha muito fazer a cirurgia e eu prefiro não pôr em risco a qualidade cirúrgica. O outro fator é uma correção muito complexa, como a coxa profunda ou protusão acetabular, e mulheres com colo muito fino. Então, em linhas gerais, essas são as minhas restrições em relação a fazer a cirurgia bilateral ao mesmo tempo, sobre o mesmo tempo anestésico. E a gente poderia já ouvir a opinião de vocês. Quem que gostaria de começar a comentar sobre esse aspecto? Se vocês permitirem, tem uma aulinha hoje aí para introduzir o assunto. Tu me mandou a aula, João? Eu te mandei. Me mandou como aí? Eu mandei pelas duas vias lá, tentando no Keynote quanto no Mas PDF. O Keynote tu mandou por e-mail? Pelo WhatsApp. Tá. Então, não, mas vamos abordar, vamos aproveitar e abordar esse já que você começou, João, agora é contigo. Enquanto eu baixo o do João. Então vamos lá. Nós estamos, então, falando hoje de uma técnica cirúrgica, né, que é uma técnica que ela é realizada para tratamento de diversas patologias relacionadas ao quadril, né? Então, uma técnica que ela é feita sob vídeo, né? Ela é vídeo assistida. E o que compreende isso? Só para entenderem, antes que eu falo há um tempo até não tão longo atrás, as cirurgias no quadril eram todas feitas de forma aberta, né? Ou seja, tinha que abrir o quadril todo, tinha que luxar o quadril para fazer as devidas correções. Mas com a tecnologia, né, esses procedimentos que eram muito invasivos tornaram-se minimamente invasivos e com o artifício do uso da videoartroscopia, tá? Então aqui nós estamos falando de uma técnica cirúrgica que pode ser aplicada aí a diversas patologias. Dentre essas patologias, a que mais comumente tratamos é a síndrome do impacto femoroacetabular, né? Então nós podemos falar de forma resumida, não é o objetivo aqui falar sobre impacto femoroacetabular, mas podemos falar que por ser usá-lo como exemplo, por ser a patologia mais frequentemente encontrada, né, de alteração que vai necessitar de um tratamento cirúrgico, e a nossa escolha é a artroscopia de quadril. Todos nós aqui do grupo, né? Correto? Todos nós. Todos nós já fizemos também a parte aberta, mas com o desenvolvimento e tudo da infraestrutura, hoje nós fazemos pela técnica de vídeo. E em casos até com o uso da bilateralidade, né? Tá em condições, Davi? Agora tá ok, João. Tá. O que é que eu... Pode passar. Tá, vamos botar aqui no compartilhamento de tela. Uhum. Vai falando para não ficar... Então, essa... para ilustrar um pouco mais sobre isso, e de forma técnica, né? Eu selecionei um artigo, que é um artigo... Por que esse artigo? Porque ele é de um amigo nosso, né? Um colega nosso, lá da Califórnia, um cirurgião de quadril. Já estamos com ele na tela. Tá para vocês? Tá bom aí? Pode diminuir um pouco. Tá, perfeito, Davi. Agora eu tô vendo. Beleza. Tá, e esse colega nosso aí, ó, hoje eu mudei o layout, ó. Pode passar. Então esse daí é o nosso grupo, né, o grupo do meu quadril, né, tá em ordem alfabética, né, então cada um, né, aí se apresentando.
E pode passar o próximo, por favor, Davi? Passei. Então, o famoso Matsuda. Isso, Matsuda. Ele é da Califórnia, né? E é um colega nosso também de sociedade, né? De Sociedade da Artroscopia de Quadril Internacional, né? E ele escreveu esse artigo, publicou em 2017, e é um artigo que mostra, né, a viabilidade de se fazer tecnicamente, né, a artroscopia de quadril bilateral. Desculpa, pode passar. Que entrou ali na frente, eu estou tentando tirar aquilo ali. Ah, tá. Tá. Então é o título do artigo. Tá ótimo. Pode passar o próximo, por favor, 17, Davi. Né? Uhum. Então, de forma bem resumida, bem direta, para não ficar enfadonho, né? A gente não está aqui em aula de congresso, né? Mas para os nossos telespectadores, né? Então, o impacto femoroacetabular, ele é a patologia que mais frequentemente tratamos com a técnica de artroscopia. E ele é interessante porque ele tem uma taxa de bilateralidade, ou seja, de acometer os dois lados de forma anatômica, ou seja, se eu pegar uma imagem radiográfica de um paciente, em torno de 80% dos pacientes, eles vão ter a alteração bem semelhante dos dois lados, tá? Mas a taxa de queixa, ela dos dois lados, ela é em torno de 21 a 26%. E aí depois nós vamos explicar por que isso, né? Mas comumente os pacientes eles têm sempre um lado que incomoda mais. E isso varia muito até com o tempo de evolução, né? O tempo de início das queixas e por outras razões. Pode passar o próximo, por favor, Davi? Uhum. E aí ele coloca vantagens aí em relação a realizar o tratamento de forma bilateral. Então, são várias as vantagens, né? Vai se recuperar e vai submeter-se à anestesia em uma única vez. Vai fazer uma recuperação única, né? Ou seja, ele vai fazer aquela reabilitação em uma única vez. Tem um potencial de retorno ao trabalho e à prática esportiva também mais rápido, porque, por exemplo, operei um lado, eu vou ter que recuperar aquele lado ali para operar o outro lado. Então, digamos que tenha dado um intervalo ali muito grande entre um lado e outro, o retorno para aquela prática esportiva dele, se for um esporte de contato, um esporte que tem um impacto maior, vai se atrasar mais. A questão de custos também, né? Porque termina que nós conseguimos uma logística ali para otimizar isso, né? Pode passar o próximo, Davi. E aí ele fala também sobre as desvantagens, né? Então, quais são as desvantagens? Tá, gente? Isso daí são desvantagens, nós estamos falando sobre o artigo, isso não é realidade aí, não é personalizando, individualizando cada um aqui do grupo, mas assim, é o que o autor apresentou no trabalho. Então, tem uma chance maior de necessitar do uso de uma cadeira de roda para facilitar temporária. Temporária. E ele até no artigo, ele fala que esse tempo de uso de cadeira de rodas, ele foi muito curto. A maioria dos pacientes usou por 1 ou 2 dias, depois já passou. Aqueles que necessitaram, é claro, né? Porque alguns já vão com a muleta no outro dia e já logo tá jogando a muleta longe. Vai depender também da experiência do cirurgião, né? E da interação ali com a equipe para conseguir fazer esse procedimento. E a questão também de custos aí de remuneração, tá? Pode passar a próxima, por favor, Davi? Uhum. E aí ele fala também sobre contraindicações, né? Então, contraindicações que o Davi ele já falou, né? Que o pincer global, que é o pincer que seria a coxa profunda, que tecnicamente ele vai exigir mais tempo, né? Ali para trabalhar aquela área a ser corrigida. Quando tem alguns defeitos condrais grandes e precisamos usar técnicas associadas, por exemplo, uso de membrana ou outras técnicas ali para tratar a lesão condral. Um quadril que tem já um grau de displasia e que ele pode precisar de uma fundoaplicatura ali, de uma aplicatura capsular ou mesmo de um reparo capsular. E paciente que tem uma condição clínica também mais grave que vai contraindicar aquele procedimento de maior tempo, né? Logicamente, então a condição clínica. Então são mais condições técnicas quanto a correção, né? A qual que vai ser o desafio em relação ali à correção que vai ter que ser feita e também enquanto a característica clínica do paciente, né? Que vai interferir e que vai ser pesada aí para definir, né?
Então é isso que eu queria colocar aí sobre o artigo, de forma bem resumida mesmo, e a gente discute aí em cima disso. Beleza, João. Legal. Não, interessante que talvez a forma como tu tem feito, né? Ele deixa claro para o pessoal que não é uma coisa só da nossa cabeça, né? É uma Sim, coisa que tem um embasamento científico por trás. E tu vê que fechou com muitas coisas com o que a gente acha, né? Claro que tem alguns pontos ali do artigo. Obviamente, esse artigo, ele engloba não só a experiência do Matsuda em si, mas ele engloba a experiência de mais de uma pessoa, né? sim, Então, é importante alguns pontos que ele colocou. Porque até hoje, digamos assim, eu nunca um paciente meu precisou ficar de cadeira de rodas, a bilateral, exatamente. porque esse é um medo Não. que o paciente tem, né? Sim, Ele tem esse receio seguinte, doutor, aí se eu operar os dois lados, eu vou ter que ficar de cadeira de rodas. uhum, Não. Até é, porque eu creio que a seleção prévia dos pacientes que eu já faço, eu já não quero que o paciente fique de cadeira de rodas. Por quê? Deixar alguém de cadeira de rodas é um medo que o cirurgião tem de alguma coisa não ir bem, talvez. Tá? sim, Porque o paciente não conseguir ficar em pé após a artroscopia bilateral, isso eu nunca vi acontecer nas minhas mãos. é, Tá? sim. Então, eu queria perguntar para vocês, a gente já viu assim o artigo muito legal ali que o João trouxe, e eu queria tirar uma dúvida com vocês, se na experiência prática de vocês, qual é as restrições que vocês têm para fazer a bilateral? Seguindo aí na linha do que você colocou, então, Gusmão, que foi a primeira pergunta, isso aí também. Antes de responder, só rapidamente, Gusmão, foi interessante que você falou hoje que tem muito colega cirurgião assistindo. E é importante realmente isso, porque a gente, apesar de fazer um conteúdo bem voltado para os pacientes, assim, prioritariamente, a gente tenta evitar coisas muito técnicas. Está havendo uma procura grande dos profissionais da área da saúde. Aqui em Brasília, vários fisioterapeutas que trabalham comigo disseram que estão acompanhando também, estão gostando bastante do conteúdo. Só fazer Bacana. esse adendo. E em relação às contraindicações, eu concordo, é muito parecido o meu pensamento com o teu. Eu tenho aqui em Brasília um problema técnico também, em que dos hospitais que eu opero, somente um eu tenho a mesa, essa mesa específica de tração para artroscopia que o Gusmão comentou, só eu tenho a mesa completa o suficiente para poder fazer os dois lados sem ter que mexer na mesa entre um lado e outro, ou seja, ganhar tempo. Só nesse hospital, em um hospital eu tenho perneira dupla. Então só nele que eu posso fazer bilateral, felizmente é um hospital que tem uma rede conveniada grande, então eu consigo fazer quase todos os casos lá. Do ponto de vista técnico, a mesma coisa que você falou, eu diria só até mais amplo, porque você chegou a comentar mais da coxa profunda, mas no artigo o João mostrou muito bem, qualquer condição que eu antevenha que vai ser tecnicamente muito difícil e a cirurgia vai demorar mais do que o programado, eu já tento desestimular o paciente de fazer bilateral. E como a gente sempre fala para todos os pacientes que a gente vai fazer bilateral, mesmo nos casos mais simples, existem alguns pacientes que insistem muito, porque querem muito, por razão trabalhista, recuperação, competição que ele vai ter num prazo curto, qualquer coisa, e às vezes eu até aceito, mas sempre deixando claro para ele que, demorou mais do que o programado o primeiro lado, a gente vai interromper a cirurgia e faremos o segundo lado 4 a 6 semanas depois, é o prazo que eu costumo fazer. Mas então, se eu tiver assim, a previsão de qualquer complicação, eu já tento desestimular fazer bilateral. E aí entenda-se a coxa profunda, uma lesão condral que vai ter que fazer membrana, até mesmo um CAMI, às vezes, que seja muito grande e que eu acho uma hipermobilidade, que eu vou ter que fechar a cápsula mais hermeticamente. Qualquer coisa que eu acho que vai demorar muito, eu desestimulo isso. E também na linha do que você falou, mulheres mais próximas da menopausa. Então, aquelas mulheres chegando ali já com alterações hormonais, 45, 46 anos, eu já fico um pouco preocupado com a qualidade óssea e aí eu prefiro fazer unilateral para a proteção da carga no pós-operatório. Perfeito. Johnny, João, a tua restrição.
É como vocês dois já falaram, a mesma questão. Assim, a cirurgia minimamente invasiva, ela tem uma peculiaridade muito importante, né? Ou seja, toda técnica, quanto menos invasiva e mais minuciosa ela é, ou seja, delicada, a cirurgia mais delicada, como é a artroscopia, né? Mais nós dependemos de equipamentos, né? Então, assim, não é em todo ambiente hospitalar que a gente vai ter condição de fazer isso, né? E então a questão do equipamento, da infraestrutura disponível para isso, para mim é o primeiro ponto. Então, assim, eu já, dependendo de onde vai ser realizada a cirurgia, o paciente que vai me procurar, eu falo, olha, dentro do que você está buscando, por exemplo, determinado convênio que não vou conseguir ter cobertura naquele hospital, olha, nesse não tem jeito, tá? Então, já falo dessa forma. A condição clínica também, né, do paciente, que é muito importante, e do grau de correção, que vai depender do que terá que ser feito, né, como vocês falaram. Por quê? Porque sempre a nossa ideia aqui de todos do grupo é mobilidade mais precoce possível, né? Então, o paciente já no outro dia, ele está em pé, ele está andando, fazendo a bicicleta ergométrica, em alguns casos, quando não tem a bicicleta, ou CPM, né, e já um retorno precoce aí para atividade física, o fortalecimento, né, que é algo também que a gente sempre bate muito na tecla, né, que é extremamente importante a questão do fortalecimento. Então, buscando isso daí, tá? Beleza. Bruno? Eu acho que todo mundo já foi muito bem comentado. Aqui no Rio, na verdade, eu tenho utilizado uma mesa que eu consigo levá-la, ela consegue se adaptar em qualquer mesa e eu consigo levá-la para todos os hospitais. Então, isso já me abre uma possibilidade maior, independente do convênio, né? Então, já é um ponto positivo. Com relação a questões técnicas, efetivamente, eu acho que a questão, não só a questão cirúrgica, como o Inácio colocou praticamente tudo que eu normalmente sigo ali, como restrições, mas uma outra coisa também que eu acho que os pacientes têm que ter a ideia, que esse processo de preparo do paciente para uma artroscopia de quadril é um processo, como muito bem o João disse, é um processo complexo, minucioso. Não é apenas colocar na mesa. A gente tem que colocar na mesa, tem que testar, tem que avaliar seu posicionamento. Nós temos que fazer testes dinâmicos durante a cirurgia. Então, se por algum motivo a gente está num hospital cuja estrutura, não só a estrutura de mesa, mas a estrutura de quem está ali no raio-x ou quem está nos acompanhando, o pessoal que está na tua equipe ali, tem que estar todo mundo enquadrado nesse processo. Então, é muito mais do que apenas a questão técnica cirúrgica, mas a questão técnica de ambiente hospitalar e de treinamento da sua equipe, e não só digo da equipe teu auxiliar, teu instrumentador, enfim, da própria parte anestésica também. Porque muitas vezes essa cirurgia, que a gente fala de uma artroscopia em torno de uma hora e pouco, enfim, o que seja, então nós temos que acabar nossa cirurgia de um lado, tirar os campos, reposicionar o paciente na mesa do jeito que a gente quer, fazer os testes novamente, colocar os campos novamente, enfim, isso tem uma sobrecarga também do ponto de vista, vamos dizer assim, para a equipe, né? Não só para o cirurgião, mas para o anestesista também. Então, acho que todo um fechamento para isso aí. E quanto mais criteriosos nós somos, os resultados tendem a ser melhores, né? Perfeito. Tu falou lembrou muito bem um ponto, Bruno, que é toda a parafernália que nos cerca para fazer essa cirurgia, tá? Porque a cirurgia por vídeo vai ter todo o equipamento a torre de vídeo, que é o monitor, os aparelhos que usam o shaver e tal. Vai ter mais o aparelho de raio-x, que a gente usa para fazer a correção mais perfeita possível. E ainda mais vai ter toda a manipulação da mesa cirúrgica que é específica para artroscopia. Então é muito equipamento na sala. Por mais que a cirurgia ela é feita por 3, 4 furinhos desse tamanho, para que isso seja possível, a gente tem uma parafernália gigante ali no centro cirúrgico. Inclusive, a sala cirúrgica, às vezes, tem salas que não dá para fazer, porque não cabe tudo lá dentro. É isso aí, perfeito. Tem que usar salas de tamanhos maiores para conseguir realizar. Então, às vezes, o paciente, quando olha do lado de fora, não, foram só 3 furinhos aqui. Não, é que para fazer esses 3 furinhos, meu querido, não é tão simples assim. Não é tão simples. Não é tão simples mesmo.
E nem lá dentro é tão simples também. Então, são 3 furinhos na pele, né? Mas a quantidade de coisa que a gente corrige lá dentro, a gente corrige o fêmur, a gente corrige o acetábulo, a gente corrige tendões, a gente trata a lesão condral, então sutura o labrum, é uma E cirurgia tem outra complexa. coisa, né? A gente tem falado nas outras lives, né? Muitas vezes os exames complementares não nos dão 100% do que a gente tem lá dentro. Então, muitas vezes a gente chega lá, a gente vê lesões condrais, às vezes mais complexas, que a gente tem que trabalhar de outra forma. O labrum, por mais que tenha uma lesão do labrum na ressonância, a gente chega lá, o labrum pode estar parcialmente ossificado, ele pode ser um labrum muito, muito pequeno, enfim, uma série de coisas aí que acaba dando mais trabalho, tem que ter mais uma perspicácia técnica ali para poder resolver isso para o cirurgião, porque é aquele negócio, o que o João falou, né? Os 3 pontinhos, enfim, mas a demanda técnica, a demanda de foco da gente nessa cirurgia é muito grande. Tá? Então, os pacientes têm que entender, porque são detalhes, como o João colocou, né? É uma coisa muito, muito sutil ali que a gente tem que trabalhar para que tenha um resultado legal. Então, a coisa é muito focada. A gente cansa, né? Vamos dizer assim, mentalmente. Eu particularmente, às vezes eu me canso mais numa artroscopia do que fazer uma prótese quadril. Né? Pelo nosso cuidado ali, porque nós temos que ver, a gente conversou isso naquela outra live, o Guzmão colocando, ele fez até a tomografia mostrando ali, você imagina o que a gente tem que fazer de testes durante a nossa cirurgia para saber se aquilo que a gente está fazendo no fêmur, está fazendo no acetábulo, está anulando efetivamente o nosso impacto, entendeu? Então, é muito minuciosa. Basta ver, evidenciando isso que tu está falando, né, Bruno? Se tu for ver assim, o número de cirurgiões que realizam artroscopia versus o número de cirurgiões que realizam prótese de quadril. Perfeito. Então, se tu pega simplesmente um dado cru como esse, tu já vê que, nossa, 100% dos cirurgiões de quadril fazem prótese de quadril. Sim. 100%. Tá? E é uma porcentagem muito mais baixa que realiza artroscopia também. Claro aqui que no Rio eu diria 10, 15%. Deve ser por aqui aí, no Rio eu diria 10, 15%. Eu diria que 30% começou e desistiu. Então, quando você vê cirurgião de quadril começar e desistir, é porque não é tão simples, né? Estou dizendo, não é um negócio assim. Começou e desistiu. Isso é verdade. Muita gente começou e desistiu. Porque entra nisso aí que você falou, Bruno, você e o Guzmão, da parafernália, da quantidade de coisa que as pessoas às vezes não têm dificuldade de entender isso, que dentro de uma sala cirúrgica, o cirurgião não é responsável somente pela cirurgia em si. Os europeus falam muito isso, eles falam assim, não, o cirurgião é o capitão do barco, ele é o regente, ele é o maestro da orquestra. Então, qualquer coisa que aconteça dentro daquela sala cirúrgica, direta ou indiretamente, é responsabilidade do cirurgião. Então, quanto mais parafernália você põe, quanto mais aparelhos você põe, quanto mais pessoas você põe dentro da sala, mais gente para nós sermos responsáveis por elas. Então, quando a gente entra para uma prótese, nós temos a gente, o nosso auxiliar, e a gente tem que ser responsável pelo instrumental que vão dar para a gente. Quando a gente entra na artroscopia, a gente tem a gente, nosso auxiliar, a gente é responsável pelo instrumental, a gente é responsável por conferir a mesa se está tudo ok, a gente é responsável pela torre de vídeo para ver se está tudo ok, a gente é responsável pelo raio-x para ver se está tudo ok. Então, são muitas coisas que a gente fica monitorando simultaneamente, e isso dá esse cansaço, né, esse estresse mental que você comentou aí. Acrescentando nas contraindicações lá, claro que a gente quis falar mais de maneira geral e que a gente sempre frisa aqui que casos individuais têm que ser levados em conta, então a gente tem que entender o perfil de cada paciente. Eu acho que é importante uma coisa que eu levo em conta também para indicar, nesse aspecto assim, psicológico do paciente. Primeiro, se o paciente é aquele paciente que compreendeu que está pegando na sua mão e ele vai ser um parceiro teu até o final do tratamento. Quando eu digo isso, eu estou querendo me referir à fisioterapia pós-operatória. Então, o paciente da bilateral é o paciente em que eu tenho que cuidar mais ainda, eu fico mais preocupado com o pós-operatório dele, porque eu sei que se ele não seguir uma rotina de físio bacana, os resultados vão ser inferiores e talvez o risco de complicações. Então, é meio um paciente que eu tenho um pouco mais até de exigência de que siga um protocolo de fisioterapia, de preferência com os fisioterapeutas que trabalham comigo, ou pelo menos orientado por eles à distância, alguma coisa do tipo. E a outra coisa, o perfil de ansiedade do paciente. Então, como eu tenho algumas restrições mais à frente, por exemplo,
que eu tenho, eu restringo carga para atividade de impacto, com crossfit, salto de caixa, corrida de rua, qualquer coisa do tipo. Eu gosto de restringir na unilateral ou na bilateral no mínimo 10, 12 semanas. Quando eu faço isso na bilateral, se é um perfil de paciente que não parece que vai aguentar esperar isso tudo, a gente tem muito esportista, muito acelerado e que acha que vai começar antes da hora, se sentindo bem, já vai começar a fazer, eu às vezes tendo a orientá-lo a fazer unilateral sequencial, até como uma maneira de botar um freio nele e guiar melhor essa reabilitação. Então a gente faz uma, aí ele vai ficar bem, ele também se recupera muito rápido, 4 semanas faz a outra, então a gente segurou ele um pouquinho e quando ele estiver lá com as minhas 10, 12 semanas, ele já vai estar recuperado das duas. Beleza. Muito bom, Inácio. Desculpa, Davi. Vai lá, João, por favor. Não, pode falar. Não, vai adiante, por favor. Tá, só para contextualizar um pouco aí em cima do que o Inácio e o Bruno falaram, né? Nem todo mundo assim tem a noção de como que é dentro de um bloco cirúrgico, né? Então agora a gente está vivendo essa situação que tem que sair na rua com máscara, algumas pessoas estão usando luvas, né? Então vocês imaginem como que é que trabalha o cirurgião. Então o cirurgião é o cara primeiro neurótico, com organização, com disciplina, com como que tem que estar tudo lá na sala, desde o equipamento que vai ser usado, que vai possibilitar que faça cirurgia, que é um equipamento que fica já no hospital, o material que vai ser usado para empregar a técnica, que são as lâminas, o equipamento que é descartável, né? As âncoras, a equipe cirúrgica que tem que estar lá junto também, orientar o anestesista quanto qual vai ser o procedimento que vai ser feito, o que vai ter que ser empregado naquele paciente, toda a higiene envolvida naquele procedimento, porque fazendo bilateral são 2 cirurgias distintas do ponto de vista de preparo. Então você prepara um lado completamente para aquela cirurgia. Então vai posicionar o paciente, vai marcar o paciente, vai colocar todo o equipamento em torno dele, vai lavar o paciente, vai higienizar o paciente, vai campear o paciente com o material estéreo para aí sim começar a cirurgia. Só isso daí já é uma função, né? Vamos colocar aí que dura em torno de uns 40 minutos a 1 hora. E aí depois a gente vai mudar para o outro lado, vai tirar isso tudo, fechou, acabou a cirurgia, fechou tudo, deu os pontinhos, vai para o outro lado e tem que fazer tudo de novo, né? Então, toda a logística que existe em torno disso, para o cirurgião, é isso daí que o Bruno e o Inácio falaram, né? São vários pontos que a gente tem que estar ali concentrado, né? E isso realmente suga bastante, né? Eu falo assim, suga a alma, porque o estresse que tem ali de ter um resultado satisfatório, um resultado tudo perfeito ali no final, né? Você fala, poxa, concluir com êxito. Né? A gente tem que depois seguir todo aquele checklist, igual quando o piloto vai decolar com o avião, confere isso, confere isso, confere isso, confere isso, confere isso, tá certo. Antes de cisar a pele, ainda tem um último ponto, que é o que chama o time-out, que a gente ainda checa com toda a equipe que está na sala. Tá certo anestesista, tá certo instrumentador, tá certo circulante, tá certo técnico do raio-x, aí sim incisa a pele. Né? Então, uma outra coisa, João, também é o seguinte, a gente, quer dizer, eu não faço o joelho, enfim, mas quando você fala de um paciente que vai fazer uma artroscopia, que é um procedimento que você coloca um vídeozinho na articulação, para tratar a articulação, e aí muitas vezes eu falo, assim, quase todo mundo já sabe que é artroscopia de joelho, né? Porque todo mundo toda hora vê no jornal um atleta, enfim. Aí eu falo, como um atleta de futebol que fez uma artroscopia, enfim. Aí ele já diz assim, então é coisa simples, né? Por quê? Porque ele vê as reportagens das artroscopias de joelho, né, para fazer uma menissectomia parcial e fixa. Ele fala assim, não, o procedimento durou em torno de 15 a 20 minutos, ou meia hora, ele já estava bem, no outro dia estava pisando, 1 semana depois estava correndo. Falei, calma. Eu falo, não, olha só, o que eu disse é que o vídeo é igual, entendeu? Mas o processo não só de recuperação, mas o tratamento que a gente faz lá dentro é diferente. Na própria artroscopia do joelho também tem os procedimentos diferenciados do que a gente normalmente vê. É importante, né, sempre colocar que tem cada caso é um caso. Eu gosto muito de comparar, porque é uma lesão bem comum, né, a lesão do ligamento cruzado, e comentar, olha, a videoartroscopia de quadril está mais parecida com uma recuperação do ligamento cruzado do que de uma artroscopia para uma lesão de menisco simples. Sim. Aí para o paciente já balizar na mente dele o que tem que ter uma certa paciência aí, né? Sim, com certeza. Sim.
eu tenho uma mania de perguntar para todos os pacientes que eu faço bilateral e para os pacientes que eu fiz no mesmo tempo e o bilateral que eu fiz em tempos diferentes, que é a seguinte pergunta: olha, tu te arrependeu de ter feito os dois lados ao mesmo tempo? E para o outro eu pergunto se ele se arrependeu de ter feito um lado de cada vez, tá? Então eu posso dizer para você o seguinte: 100% dos pacientes que operaram os dois lados ao mesmo tempo não se arrependeram de ter feito ao mesmo tempo. Gostaram muito de ter feito ao mesmo tempo. E vários pacientes que a gente programou fazer um lado e depois o outro, quando no dia seguinte que teve a alta, ele, doutor, já vamos marcar o segundo lado. Já, ele viu que não é aquele bicho todo que ele estava imaginando. Entendeu? Às vezes a gente faz uma fantasia que vai ser algo de um determinado grau de nível de dor ou de complexidade do ponto de vista da recuperação imediata no pós-operatório. E quando a pessoa vê que não é tão complexo assim, ela fica mais à vontade. Mas às vezes também entra isso um pouco no que o Inácio falou anteriormente sobre o perfil do paciente. Uhum. Então a gente começa a ver que às vezes o perfil... o que o Inácio colocou foi muito bem colocado sobre o perfil do paciente. Então, eu acredito que dependendo desse perfil, a gente vai saber, a gente já sabe depois que ele vai se arrepender, né? Aquele paciente mais ansioso, não sei o que, ele acaba a cirurgia e fala, pô, isso aqui... Às vezes a gente bota, né, a CPM, né, a máquina de CPM já no pós-operatório imediato, ele já está mexendo sem dor, diminuindo o edema, ele fala, pô, vamos marcar outra. Mas é que aquele perfil, às vezes a gente não conseguiu fechar tão bem, né, Inácio? O nosso pré, né? E às vezes, dependendo desse perfil, eu uso o fato de fazer a bilateral não no mesmo tempo, sequencial, como uma coisa para favorecer a confiança do paciente no ato cirúrgico. Então, eu acho que tem pacientes que precisam, alguns pacientes muito medrosos, que estão muito receio, ele vai operar, mas ele está assim, ele está indo operar, mas na cabeça dele ele está desesperado. Assim, eu vou operar porque eu estou com muita dor, eu quero voltar a treinar, fazer meu esporte e tudo, mas eu estou com medo ainda, eu estou com medo. Então, às vezes, esse paciente é muito interessante porque acontece isso que vocês falaram e ele ganha uma confiança grande no procedimento. Então, são pacientes que eu não digo no dia seguinte, assim, nem sempre, mas são pacientes que, quando vêm para a gente olhar os pontos, com 12 dias, ele já fala, pode dar entrada no pedido, doutor, porque é muito mais light do que eu imaginava. Então, ele ganha uma confiança na cirurgia muito rápida e muito grande. E aí, quando ele vai para o segundo lado, é surpreendente o quanto é mais fácil o segundo lado, do ponto de vista psicológico e de recuperação física, porque ele já sabe tudo como é que tem que fazer, ele já vai redondo. Então, alguns pacientes eu uso esse aspecto do lado contrário, não fazendo, eu acho melhor para esses pacientes, às vezes, fazer unilateral, fazer bilateral e 4, 6 semanas depois fazer o outro lado, porque eu acho que eles precisam ganhar um pouquinho de confiança. É diferente daquele paciente decidido e muito resolutivo, é o paciente mais prático, que chega e pede para a gente, fala, doutor, se é para ser anestesiado, eu quero ser uma vez só. Eu não gosto de... Tem pacientes que falam assim, eu não gosto de nhenhenhen na minha vida. Eu vou ter que fazer daqui a pouco, não vou? Então faz logo as duas e acabou. Esse paciente é que é o bom para você fazer bilateral, porque ele já decidiu por você, entendeu? Esse é o que fica chateado quando, se infelizmente não der para fazer no caso dele. Ele fala, doutor, que pena que meu caso é tão complexo, né? Eu acho que a gente tem que entender bem isso, assim, como é aquele paciente, né? Tem um aspecto que é interessante, que são os pacientes que têm, e eu sei que vai entrar isso, então já vou botar essa informação aqui mais cedo ou mais tarde, que são os pacientes que têm alteração de formato do impacto femoroacetabular dos dois lados, porém sintomas apenas de um lado. Tá? Então, eu queria comentar um trabalho que o Bernardo Aguilera, da Colômbia, está fazendo. Ele está em andamento ainda, e que é o seguinte, ele fez a cirurgia do lado sintomático e no mesmo paciente do outro lado que não tinha dor, mas tinha o mesmo formato do impacto femorocebular, ele também fez a cirurgia. Tem alguns critérios em relação ao tamanho do CAM, em relação a presença de retroversão femoral, foi um critério que ele usou. E o interessante foi o seguinte, 100% dos pacientes tinham lesão do lado que não tinha dor. Tá? 100%. Sendo que, em 50%, o lado que não tinha dor, a lesão de cartilagem era maior.
Não. É uma coisa que a gente fica pensando, né? Poxa. A gente até discutiu isso, é complicado, né? Eu tenho uma posição que se não dói, Eu também. eu acho não melhor não consigo mexer. mexer em quadril que não dói. Vamos deixar claro que essa não é uma posição nossa. Essa é uma Não, posição da literatura até hoje. Mas a gente acaba... Quis trazer uma curiosidade para a gente saber o seguinte: eu acho que a gente necessita, quer dizer, tenho certeza que a gente necessita de melhores métodos de imagem, que isso está acontecendo, né? A ressonância hoje com 6 Tesla, ela não precisa tu usar nem contraste mais. Não necessita. Então, daqui a pouco, essas ressonâncias começam a chegar no país. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que tem 2 de 6 Teslas e vai começar a chegar em vários lugares aí, com certeza. Eu vejo essa situação muito em um caso específico, que é aquele paciente que tem principalmente alteração do tipo CAMI. E que eu falo para o paciente também que essa é a mais perigosa de todos. Eu comparo o CAMI, assim, em termos de só para entender que o médico fala muito comumente com o paciente, olha, cuidado com diabetes, que o diabetes é uma doença silenciosa, tá? Ele tá te machucando aí silenciosamente. O CAMI, que é aquela alteração que é do formato na cintura, da perda do acinturamento entre a cabeça e o colo do fêmur, infelizmente ele é muito silencioso. E aí ele vai retratar exatamente nesses casos que o Davi falou, que é um paciente que ele tem um sintoma de um lado, talvez o quadril até um pouco mais doloroso, que ele possivelmente tem uma lesão labral, que ele tem um cisto labral, ele não tem só o CAMI. E do outro lado, onde isso ainda não ocorreu, mas ele tem um CAMI e já com lesão condral, afilamento condral e cisto acetabular. Muito frequente isso daí, né? Então, o CAMI, infelizmente, ele vai dar sintomas quando já está em alguns estágios até muito evoluídos, né? E isso, para a gente que está falando aqui de um procedimento minimamente invasivo e que tem por objetivo preservar a articulação, né? Nós estamos falando de um procedimento que ele é preservador, né? Que ele é para alongar o tempo de vida daquela articulação que já teve algum tipo de lesão, ou em algumas situações até de prevenir, senão aí não faz sentido também falar de preservação, né? Porque aí não é preservar, é corrigir, né? Mas se a gente está falando no sentido de preservar, é evitar que ainda aconteça, né? E aí a gente pode até chamar a atenção aí do trabalho que ele, desde 2015, né, ele começou a rodar na Inglaterra, dentro do registro e dentro de tudo que a gente já falou. A Inglaterra ela é um centro que ele tem, né, além de ser uma ilha, mas ele é um centro fechado ali que ele consegue aglutinar todas essas informações do sistema de saúde. Então, qual que é o trabalho que eles estão fazendo? Eles estão seguindo os pacientes que foram submetidos ao tratamento com artroscopia e sem artroscopia para impacto femoroacetabular. E já no primeiro ano, ele teve um crossover, ou seja, pacientes que estavam no tratamento conservador já mudaram para o tratamento cirúrgico, optaram pelo tratamento cirúrgico, vendo que não estavam tendo uma resposta favorável, né? E aí sim, o tempo de seguimento desse trabalho deve ser publicado agora, com todo esse problema da pandemia, com certeza vai atrapalhar tudo, né? Mas ele seria concluído em 2022, né? Já um primeiro fechamento dele. Então deve atrasar isso daí com certeza. Mas aí nós teremos um respaldo na literatura para já de cara indicar o tratamento daquele lado assintomático, que eu coloco entre 2 aspas, assintomático, porque muitos pacientes também, eles concentram o ponto de dor naquele lado que está incomodando mais, e depois que resolve aquele lado, ele começa a perceber o lado que não foi operado. Né? Eu acho que é muito frequente aí para todos isso também. Às vezes o paciente diz assim, no lado direito eu tenho dor, no esquerdo eu tenho de vez em quando um desconforto. Já é a manifestação ocorrendo, né? Sim. E é interessante um ponto que tu falou, João, do CAMI ter uma manifestação silenciosa, porque justamente o CAMI começa a causar o dano na junção entre a cartilagem e o labrum, mas é muito mais para o lado da cartilagem do que do labrum. Inclusive, no artigo original do Gans, de 2003, fala que frequentemente o labrum não tem lesão, porque a lesão foi causada da parte mais profunda do acetábulo, da cartilagem em diante, para a demais parte da cartilagem, e não da cartilagem para o labrum, diferente do caso do pincer, por exemplo, que acaba lesionando mais na parte labral mesmo.
Uhum. Isso aí é outra percepção de sintomas. Foi importante isso que o João falou, tanto da questão da sensação de dor em um quadril ou em outro, não sentir nos dois. E aí eu faço duas ressalvas aqui, que é muito importante, que inclusive num vídeo teu, Guzmão, lá com o Bernardo Aguilera, que é o autor desse trabalho, ele mesmo cai no ato falho, mas que favorece o trabalho dele, sem querer. Ele fala, eu fiz artroscopia em quadris assintomáticos, no lado que o paciente não tinha dor. Esse paciente tinha uma restrição de movimento por restrição de movimento também é sintoma, gente. Então, tem que ser feita essa ressalva. Então, uma coisa é falar de quadril assintomático e outra coisa é falar de quadril sem dor. Então, esse é o primeiro ponto. Sintoma, quando a gente fala de impacto femoroacetabular, não é somente dor. Tem pacientes que falam, doutor, eu sempre fui travado, eu sou incapaz, por exemplo, de andar de bicicleta. Andar de bicicleta, para mim, é um transtorno. Eu tive um paciente que o sonho dele era comprar uma moto, mas ele não conseguia subir na moto. Falou, não consigo passar a minha perna em cima da minha moto, doutor. Isso é sintoma, gente, com dor ou sem dor. Então, quadril com restrição de mobilidade é um sintoma. E o segundo que, em várias patologias, em várias doenças nós temos isso, e no impacto femoroacetabular isso é clássico e muito frequente. Assim como na osteonecrose, que a gente conversou outro dia aqui, os sintomas vêm em ondas às vezes. Então, o paciente tem sintoma durante um tempo, depois ele fica meses bem, às vezes um ano bem, aí volta a ter sintoma. Aí, na hora que você vai operar um quadril, naquele momento, o outro quadril está sintomático, mas ele já teve sintomas antes. Então, ele tem uma deformidade, ele tem impacto diagnosticado e ele, naquele momento, está assintomático. Mas eu acho isso diferente de um quadril assintomático. Quadril assintomático, para mim, é que não tem limitação nenhuma, tem função normal, não atrapalha a vida e nunca teve problema. Esse, para mim, é assintomático. Eu acho que a única coisa que a gente... Vai lá, Bruno, vai lá, Bruno. Não, eu só acho que a única coisa que a gente tem que ver aí é o seguinte. Esses quadris que têm alteração e mesmo que tenham um hipomovimento, né, a diminuição do movimento, e esse quadril está em certo equilíbrio. Então, quer dizer, de alguma forma, a biomecânica ajustou aquilo ali para que tenha um equilíbrio. Tá? É muito importante a gente conversar isso com os pacientes antes, porque quando a gente mexe em quadris, entre aspas, assintomáticos, ou cuja sintomatologia é um sinal clínico, né? A gente vai artroscopar esse paciente e aí faz a nossa artroscopia, nossa correção óssea. Quando a gente faz a tração na articulação, existem lesões de cartilagens extensas e, às vezes, profundas. E a gente sempre discute isso, né? Que o prognóstico de uma articulação de quadril é a cartilagem. Então, eu peguei, antes dessa pandemia, a gente até conversou, um paciente lá em São Paulo, que a correção óssea dele me parecia muito boa. Mas o pequeno vídeo que ele tinha mostrava uma lesão de cartilagem muito grande. Tá? E aí o comentário dele, ele falava, olha, eu tinha uma dor muito esporádica quando eu chegava no limite do movimento, meu quadril era um pouco bloqueado, eu fiz a artroscopia, eu ganhei mais movimentos, mas eu comecei a sentir mais dor. Então, essa questão que é muito complicada, entendeu? A gente tem que... Eu acho que nenhum de nós faz artroscopia em quadril sem dor. Nenhum de nós faz quadril sem dor. Estou dizendo que o paciente entender que a gente tem que ver o paciente de forma bastante individualizada, porque esse paciente em particular, ele fez a artroscopia pela limitação, tinha uma dor, assim, quando forçava aquele movimento, e ele mostra o videozinho curto ali do colega quando faz a artroscopia e mostra a lesãozinha de cartilagem aqui, mas uma lesão em carpete mesmo. E aquele negócio, não sei o que foi feito na lesão de cartilagem, enfim, não estou nem discutindo isso. Mas o paciente retoma a dor, ele fala, eu ganhei movimento, um pouco mais de movimento, mas quando agora eu mexo, eu sinto dor. Então, a cartilagem é o ponto-chave para a cirurgia do quadril. Então, a gente trata muitas vezes, de forma linda, perfeita, o impacto femoroacetabular, e muitos dos nossos pacientes, muitas vezes, principalmente pacientes com estágio pré-artrósico já, enfim, o João falou, com cistos, enfim, mas ele evolui bem o tempo, depois começa a ser, às vezes, sentir um incômodozinho, enfim, e aí abre uma outra discussão que é muito mais complexa, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ver. Por isso que eu acho que nós quatro aqui somos, assim, meio com o pé atrás de não... A gente observa, é óbvio, é um quadril
que merece observação, mas diferente da osteonecrose, que a gente vai agir, no impacto a gente acaba observando um pouco mais. Entendeu? Essa é a nossa conduta, nós 4, né? Não mexe em nada que não dói. Né? Duas coisas que a gente já falou aqui em outros momentos, que é tempo é cartilagem, que é uma cópia do tempo é osso, né? Tempo é cartilagem. E a outra é que a artroscopia do quadril, ela funciona numa janela de oportunidade, que é naquele momento que começou os sintomas, mas tu tem uma camada de cartilagem boa suficiente para preservar. Perfeito, é isso aí. Não tem como a gente preservar algo que não existe. O objetivo é preservar. Se não existe, aí complica. Acho que esse teu comentário é o sumário de tudo isso aqui. Acho que você fechou isso. É isso aí. Eu queria aproveitar e fazer um pequeno comentário referente a um comentário aqui do pessoal do YouTube, tá? É porque eu só quero falar isso agora para não esquecer, tá? O Inácio falou da osteonecrose, e aí eu me lembrei que eu não podia esquecer disso aqui. Ontem eu recebi um exame de um paciente que eu tinha visto no ano passado, em novembro. Paciente com osteonecrose, tá? Grau 2, descrito no laudo, mas eu olhando parecia grau 3 até, na minha visão, assim. Tá, e aí, programando o negócio da cirurgia, pandemia, eu dei para ele os suplementos, tá? E aí, eu pedi um exame novo para programar a cirurgia. Reverteu 100%. Que lindo. 100% de reversão com as formulazinhas nossas aí, tá? Eu vi a mensagem aqui da paciente agradecendo o laudo, foi isso? O resultado? É isso aí. Que idade, vem. Fiquei bem contente aí, né? Por reversão 100% aí. E é uma coisa né, difícil da gente ver, não né? Não é tão comum, né? Não é tão comum. Não. Sem a intervenção cirúrgica, não é nada. Sem intervenção cirúrgica. Sem intervenção, só com suplemento. Isso daí eu falo para os pacientes, olha, não enxergue o seu osso como um pedaço de ferro, não. O seu osso é o tecido vivo, como a pele, como algo que você está vendo, algo que você está palpando. Ele passa por uma mudança contínua, constante. E se você ajudá-lo, ele vai te ajudar, né? Ele vai ajudar, exatamente. É isso aí, João. Agora, voltando aí um pouco no tema, um ponto interessante em relação a isso que todos falaram, né, e o que o Bruno ele chamou a atenção aí, que é como eu classifico o tipo do quadril assintomático, mas que tem uma anatomia favorável. Né? Então, quando que isso tem acontecido muito aqui para mim? Pais que já foram operados ou já foram tratados do impacto e trazem os seus filhos para avaliar, e aí, tendo anatomia favorável, a gente monitorar esse quadril. Perfeito. Como que eu classifico esse quadril? Tu quer dizer uma anatomia compatível com ocorreu o impacto. Com ocorreu o impacto, exato. Desfavorável. Desfavorável. Favorável ao impacto. Favorável ao impacto, Não, eu entendi. Favorável ao problema. Favorável ao problema. E aí, eu chamo esse quadril como um quadril em risco. Né? É isso aí, perfeito. A função do médico é o quê? Orientar esse jovem quanto à atividade física, às suas escolhas, né, que ele vai fazer em relação à atividade física, ao que ele vai fazer para ele tentar evitar que aconteça o que a gente não quer, que aí é o quadril, né, o desfecho desfavorável, né, que é uma lesão que aí vai ser o ponto starter, né, o inicial, deflagrador de todo o processo que vem em cascata ali em cadeia de degeneração articular, né? Ou seja, de envelhecimento da articulação precoce. Né? E aí sim não cabe mais observação, é tratamento, né? João, você me permite só fazer uma pergunta pro João aí, já que o João fez esse comentário. Agora eu vou fazer a pergunta para todos. Vou dar uma de Guzmão aqui, vou entender. É uma coisa que eu acho interessante. A gente colocou aí o quadril. O João acabou de colocar, né? O quadril em risco, o quadril assintomático, que pode ter algum sinal clínico de limitação funcional, mas que nós decidimos observar. E aí vou mandar você para o João. Como é que você, além de observar, você tem algum mecanismo que você possa ajudar essa articulação, essa cartilagem que você hoje em dia tem proposto, enfim? Como é que você tem mudado? Porque antes a gente só observava mesmo, né? Nossa época de residência era observar mesmo. Deixa eu complementar a pergunta, então. E além disso, João, que aí você citou também aí, para eu monitorar o que vai ser feito de atividade esportiva,
Você, nessa situação, Sim. anatomia desfavorável, porém assintomática, você Aham. contraindica alguma atividade esportiva? Legal. Não, Duas perguntas boas. tá, então vou lá no Bruno primeiro, né? Então, Brunão, como que é feito aí o acompanhamento desse paciente e o tratamento, né? Porque, de certa forma, não é só com cirurgia que a gente trata, né? Sim, A gente perfeito. trata orientando, a gente trata suplementando, a gente trata auxiliando, né? De várias formas, né? Então, eu oriento esse paciente quanto a medidas que eu chamo higiênico-dietéticas. Então, em relação à saúde dele como um todo, a manter-se no peso adequado, né, a ele ter uma biologia favorável. Isso aí, em toda live a gente fala a mesma coisa. Mesma Né? coisa. Em relação aos nutracêuticos, em relação à parte de nutrição não só de macronutrientes, mas de micronutrientes também, minerais, de aminoácidos, né, da parte de colágeno, né, como já falamos aí em outras lives, vocês podem puxar no histórico nosso de suplementação. A questão da atividade física, eu não sou, assim, como médico do esporte, o que eu faço? Eu oriento o paciente. Eu estou na função, eu não sou lá o pai que vai proibir de fazer, mas eu estou na função de orientar. Aí a escolha ela é pessoal, né? Cada um ele vai seguir o rumo que ele quer. A gente não está lá, ele saiu da porta do consultório, não tem como eu guiá-lo pela mão e proibir-lo de fazer alguma coisa. Mas eu oriento quais são aqueles esportes que podem levar a um desfecho negativo e uma lesão propriamente dita, né? Por exemplo, vamos citar esportes de contato ou que exigem muita flexão de quadril. E aí nós temos o que a gente mais pratica aí, que é o futebol. Infelizmente, mas ele tem muita flexão de quadril, tem muito chute, tem muita mudança de direção, muita pivotagem, né? E aí ele pode favorecer aí a ocorrência de uma lesão. O tênis, infelizmente, ele também ele leva um risco aumentado às lesões do quadril, principalmente as rupturas labrais, né? Ele não tem tanto ali a lesão da cartilagem pelo campo que não chega a ter uma flexão de quadril propriamente dita, mas o movimento de base firme, de pivotagem, gera realmente avulsões ali do labro. As artes marciais que envolvem chutes altos, né? Então todas que têm um chute acima do nível da cintura, eles têm um risco maior. Também na fase de projeção, de rolamento, também você tem uma flexão de quadril e você pode ter uma avulsão de labral nesse caso, né? O jiu-jitsu, por exemplo, que ele tem a chave de perna e tem pacientes aí, vários pacientes que já tiveram esse tipo de lesão, né, por conta da prática esportiva, até com sinais de subluxação, né, que ele faz uma chave de perna e se ele tiver algum grau de instabilidade, pode subluxar o quadril, né, e aí começa todo esse processo, né, de lesão. Uma coisa interessante que eu também acho nesse Uhum. ponto dos pacientes da gente monitorar e como monitorar e também levando em consideração assim, a tomada do momento da decisão, né? Porque como os sintomas começam de uma forma oligossintomática, ou seja, sintomas leves no início, eu costumo levar em consideração se o paciente tem algum familiar que teve artrose do quadril, ou precisou fazer a prótese, ou precisou fazer a vídeo. Então, digamos que o paciente tem um irmão que precisou fazer a vídeo, ou o pai ou a mãe que precisaram de prótese. E aí, quando ele começa os sintomas, eu tenho uma tendência de indicar a videoartroscopia de uma maneira mais rápida do que ficar só olhando o quadril gastar. Então, acho eu que essa perguntei... análise completa aí, eu acho que é uma Exato. coisa importante. Eu acho que eu concordo com o Guzmão, concordo com tudo que o João falou. Eu perguntei porque eu acho muito bem o que o Guzmão falou. Falo aos pacientes muito isso. Falei, o livre-arbítrio é uma coisa... Eu não sou aqui pai de ninguém, eu estou aqui para te orientar, a decisão é sua. Mas eu tenho, primeiro ponto, assim, que eu tenho certeza que o Bruno perguntou, querendo ouvir essa resposta, e é a mesma coisa que o João, a minha recomendação é basicamente de explicar que quando a gente está falando de impacto, o objetivo final é evitar artrose. Ponto. No entanto, o impacto é uma característica mecânica que predispõe à artrose. Só que a artrose ela é multifatorial.
Então eu falo para ele, ó, você tem um fator negativo. Se você tiver e trabalhar todos os outras dezenas de fatores positivamente, você vai ter só um negativo, você vai estar muito bem. Então, se você dormir bem, tiver controle do estresse, praticar espiritualidade, se alimentar bem, fizer todo o restante, se preparar vocês indicam fisicamente... viscosuplementação para esse paciente? Isso aí, então tá. Olha só, vou Era aproveitar isso? aí. Não, eu sabia que era essa agora linha. entrou. Eu Eu estava querendo entrar nisso aí. porque o que eu acho sobre isso, eu gosto dessa ferramenta naquele quadril que tem um came pequeno ou no pincer. Então, um paciente que está bem pouco sintomático. Mas sintomático. De vez em quando dói, ou está bem pouco sintomático, de vez em quando. E ele tem um came pequeno, ou tem pincer, ou o pincer. Então, assim, aí eu acho que se encaixa como uma luva a viscosuplementação. Então vou jogar para a mesa. Olha aqui, Posso, ó, Davi? inclusive... O negócio é jogar para a mesa. Vamos agora. Então, olha só, deixa eu mesa. aproveitar que o Davi vai... Não, antes eu quero fazer mais um argumento aqui, tá? Eu quero fazer mais um argumento que é importante, estou até me alterando, deixa eu me acalmar. É o seguinte, Thomas Bird. Alguém conhece? Não. O pai da artroscopia. O pai da artroscopia. Pai da um artroscopia. dos pais da artroscopia moderna do quadril. Na semana passada, coloca o vídeo no seu canal, que tem 3 pessoas inscritas, mas enfim, colocou o vídeo lá, dizendo como uma ferramenta importante a viscosuplementação em pacientes que têm poucos sintomas, como uma tentativa de tratamento conservador. Ele botou como uma tentativa de tratamento conservador, inclusive. Falando o seguinte, é incomparável um procedimento de uma injeção versus um procedimento cirúrgico. Que é o que a gente fala sempre. Tu experimentar um tratamento intermediário não queima o tratamento futuro. Perfeito. Já tem uma noção de como é que o paciente vai se comportar. Exatamente. Tinha que até rodar o vídeo do Bird, se eu conseguisse fazer isso, eu rodava. Lembra, eu não vou me recordar agora em qual ISHA que foi que nós somos. O ISHA, para os telespectadores, é um encontro que nós temos, que é de todos os cirurgiões de quadril que fazem artroscopia de quadril do mundo. Então, encontra e reúne. Mas ele deu a palestra e ele mostrou, principalmente naqueles casos, como foi explicado aqui, e ele fazendo os amigos dele, vocês lembram disso? Fazendo a viscosuplementação em colegas, até colegas médicos, colegas muito próximos dele, justamente indicando, né, a viscosuplementação. Ô, Gusmão, eu posso, já que o Joãozinho fez um comentário e jogar na mesa, paciente que faz uma IFA bilateral assintomático de um lado, você está fazendo uma artroscopia de um lado, o paciente pergunta se vale a pena fazer uma viscosuplementação no quadril dele que é assintomático. Você está fazendo a visco do outro lado. E aí, o que vocês acham? Mas ele tem alguma alteração? Ele tem alteração. Ele tem alteração. Às vezes, eu não sei o tamanho do cano. Estou dizendo assim, ele tem alteração morfológica, mas é um paciente assintomático, uma leve restrição de movimento, obviamente pelo impacto, enfim. E ele te fala assim, doutor, o outro lado pode evoluir igual a esse, né? Que eu vou ter que fazer a artroscopia do quadril agora. Ao invés de eu ficar só observando, o senhor acha que vale a pena, já que eu vou estar no centro cirúrgico, anestesiado, fazer uma viscosuplementação no meu outro quadril? O que vocês acham? Eu vou responder do ponto de vista técnico. O ácido hialurônico ele tem várias funções. Então, ele tem uma função extremamente importante, que é a antirreológica. O que é isso? É diminuir a atividade inflamatória daquela articulação, e que se a gente tem uma articulação que simplesmente já tem uma anatomia favorável, alguma sobrecarga está ocorrendo ali. Desfavorável. Joga do nosso lado, João. Porra, não confunde a cabeça de todo mundo, não, João, pelo amor de Deus. Tá certo, vocês me desculpem. Daqui a pouco estão dizendo que a gente está operando quadril favorável, pô. A gente está 40 minutos falando que a gente não opera quadril sem sintomas. Aí você vem falar de quadril favorável. Então, se ele tem alguma anatomia desfavorável, né, ele vai ter alguma lesão. E eu vou falar para vocês em qual situação que a gente detecta isso. Hoje, com as ressonâncias, que tem um campo eletromagnético maior, que gera imagens de maior qualidade e que consegue mapear a cartilagem, os radiologistas frequentemente colocam afilamento condral difuso. Perfeito. É isso aí. Isso significa que a cartilagem está diminuindo. Ele não está sentindo nada. Mas como que ele está diminuindo? Então você faz.
Sim, mas por que não? Aí, além do aspecto anti-reológico, nós temos o efeito mecânico do ácido hialurônico. Isso a professora Helena, ela falou. Sim. O ácido hialurônico, ele acumula energia na molécula dele. E quando ele está dentro da articulação, a propriedade dele cinética ali junto com a articulação é de amortecimento. Por conta Perfeito, disso, porque João. a molécula, ele é um polissacáride longo, uma cadeia que tem aí kilodaltons de tamanho de uma molécula. E isso libera energia lá dentro, tá, da articulação. E vai ter um efeito cinético de amortecimento, né? Então, assim, eu estou respondendo de forma técnica, né? Eu estou sendo aqui o advogado do diabo, tá, ô Brunão? Mas Não, você dentro, está dizendo que é isso aí, é dentro verdade. da ciência, o que nós temos de pontos positivos para indicar, né? João, eu vou te dar uma força agora. O Mandetta, nosso ex-ministro, ele fala assim: estamos aonde? Na ciência. Sim, Tu tá na ciência, cara. Você tá falando de ciência. sim, Guzmão, e exato. você? O que você faria? Pô, sem sombra de dúvida, eu acho que sabe que a forma de abordagem que eu acho que é interessante também, assim, ó, eu acabei de ver uma pessoa comentando ali, a Elisângela, assim, comecei a tomar suplementação, tô gastando muito dinheiro, R$ 450 mensais em manipulação. Quando tu toma um suplemento, ele não vai magicamente para a articulação que está com problema. Ele se divide por igual para todas as cartilagens que existem no corpo. Por igual. Ele não tem tropismo para o lugar que está machucado. Logo, a diferença básica, quando a gente usa o ácido hialurônico, ele vai mirado de forma certeira, guiado por articulação e na sua dose plena, selecionada pelo médico, na articulação que está afetada. Olha a diferença. É uma diferença gigante isso aí. Gigante. E outra coisa também, Davi, que eu vejo como um fator importante é que algumas vezes o entendimento disso é difícil pelo seguinte, ó, eu uso mais uma vez o aspecto da pele, né? Quando nós temos algo visível, algo palpável, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença dermatológica ali visível, você vê, poxa, ele deve estar sofrendo muito. Olha como que aquela pele dele está, por exemplo, a psoríase. Olha como que aquilo deve coçar, olha como que aquilo deve queimar. Agora, como nós não enxergamos lá dentro do nosso corpo, lá dentro da articulação, como que está funcionando o nosso quadril, imagine se nós fôssemos transparentes e conseguíssemos enxergar lá dentro. Eu falei, poxa, meu quadril está desse jeito, tadinho do meu quadril. Aí eu não vou medir esforços. Poxa, eu vou gastar com cosmético. Eu vou comprar um creme Lancôme e vou botar lá no várias dezenas de reais. Exatamente. Várias dezenas de reais. Mas, poxa, se eu soubesse que o meu quadril estava daquele jeito ali, isso daí vale muito a pena, né? Então, assim, a gente tem que entender que o processo, e isso a gente tem que a ruga que ela está acontecendo aqui no meu rosto, que o meu cabelo está ficando branco, lá dentro também está acontecendo, né? Então, assim, tem algumas posturas hoje de indicar suplementação a partir dos 35 anos de idade, já como um processo, até a gente falando, para preservar, né? Porque hoje a demanda física ela é maior. A pessoa quer fazer mais exercícios físicos. Eu já te digo 2 exemplos bem práticos que corroboram o que tu está falando, tá? Um exemplo prático, ruptura de ligamento em tornozelo. Muito médico esportivo já faz no atleta, aspira o hematoma e põe um ácido hialurônico na hora para preservar a cartilagem. É uma indicação, sim. Ruptura aguda do ligamento cruzado, também aspira o hematoma e já coloca o ácido hialurônico para ele poder fazer a fisioterapia da melhor forma e se preparar para a cirurgia o quanto antes. Né? Sim. Então, é uma ferramenta também para fazer toda aquela modulação inflamatória que está ocorrendo na articulação e preservar a cartilagem contra essas citocinas inflamatórias agressoras. Sim. Não, e com um aspecto nesse comparativo que você fez aí, Guzmão, entre suplementos e ácido hialurônico, um agir diretamente, o outro ser absorvido, ter que ir para todo o corpo, tem um aspecto temporal muito importante. Então, as pessoas às vezes tomam um suplemento querendo um resultado imediato.
quando é exatamente o contrário. Quem tem efeito imediato aqui é o ácido hialurônico, que ele vai lá no lugar. Então, por esse efeito que o Guzmão falou, de você tomar o negócio, ele se dividir no corpo inteiro, você imagine que você tem que tomar durante muito tempo a fio para isso ir se depositando nos lugares corretos, o seu corpo ir ele tendo os benefícios ao longo do corpo. Como o João falou magnificamente aqui na aula de suplementos nossos, os indianos têm isso por quê? Porque eles nascem comendo cúrcuma. Então é uma vida inteira consumindo cúrcuma. Quando a gente está falando de colocar o ácido hialurônico lá, é exatamente o contrário. É imediato. Você levanta da mesa, melhor, no dia seguinte o ácido hialurônico já está fazendo efeito. Tá? Então, você tem ao contrário, você dá um alívio imediato grande, e aí sim, se você não fez o seu papel no restante das coisas, o seu organismo não está legal, ele vai perdendo o efeito até de maneira mais rápida do que de quem está cumprindo o papel direitinho. Mas o suplemento não, você tem que esperar muito tempo para ele começar a fazer efeito. Então, essa relação temporal é muito desleal. O ácido hialurônico ganha muito, vamos dizer. Com certeza. É verdade, muito bom, Inácio. Exato. Sim, sim. Bom, a gente poderia começar a responder algumas perguntas. O que vocês Vamos para as acham? perguntas, sim. Então, Vamos só lá. para fazer um Vamos. micro resuminho aqui. Nós 4 realizamos artroscopia de quadril bilateral, fazendo nos 2 lados ao mesmo tempo, com algumas exceções ou técnicas conforme alguns hospitais, ou até algumas exceções de características do caso a ser tratado do paciente para tornar mais seguro possível, mas é possível realizar 2 artroscopias nos 2 lados sob a mesma anestesia. Então, eu sei que o João já está catalogando as perguntas aí, mas eu queria lançar uma pergunta interessante aqui que fizeram, João, tá? Deixa eu pegar aqui a pergunta que foi interessante, porque eu achei que ela foi muito bem... Eu não estou achando o nome do paciente aqui, mas ele perguntou o seguinte... Ó, tá aqui, achei. Ó. Erickson, o Erickson já é conhecido nosso aqui, ele está seguido aqui nas lives, o Erickson Campos. Boa noite, doutores. Olha a pergunta, João. Sim. Tem como fazer uma vídeo e uma prótese ao mesmo tempo? Tem? É possível? Eu quero... É possível, Erickson. Tudo é possível. A felicidade de uma paciente que nós fizemos em conjunto, né, João? É, exatamente. Temos a prótese de um lado e a vídeo do outro, a felicidade que ela ficou por uma... Ela é uma, como diz, uma empresária super, assim, dinâmica, não queria ficar parada o mínimo possível, o mínimo tempo possível, né, João? E aí fizemos sob a mesma anestesia, uma cirurgia por vídeo e depois a prótese, e a felicidade dela impressionante. Então, assim, é possível, claramente que tem que ter todos os cuidados, tem que ter uma pré-seleção. No caso, era uma paciente bem magrinha, era uma paciente tranquila para fazer os 2 lados, né, João? Foi tudo que ocorreu, assim, digamos assim, tão bem, além da nossa imaginação, assim, foi excelente. Muito bom, graças a Deus. É assim. Beleza. Então é possível sim, viu, Erickson? É possível. Chamar a atenção de 2 coisas que o Guzmão falou aí. Esse caso de vocês foi lindo, porque realmente o resultado foi muito satisfatório, foi muito legal ver o agradecimento da paciente, ela ficou muito bem. E aí, dentro disso que o Guzmão falou, primeiro isso, porque não é rara essa situação. A gente está falando aqui que o impacto fibroacetabular predispõe à artrose. Então, são vários pacientes que um quadril já foi degenerado e muitas vezes eles vêm buscando a videoartroscopia, mas infelizmente não dá mais, porque já tem um grau de artrose muito avançado, mas o outro quadril ainda dá. Então, é muito frequente isso, e é interessante, essa pergunta do Erickson foi muito pertinente, e ainda mais nesse momento que eles acabaram de operar aquele caso, porque não é raro isso acontecer e é possível você fazer a prótese no quadril que está pior e tentar salvar o outro de chegar nesse estado desse. Então, eu acho que foi muito bem colocado. E o outro detalhezinho que ficou no meio aí da sua fala, mas que vale a pena chamar a atenção, eu acho, porque as pessoas estão falando muito, e assim, eu tenho recebido muito comentário, e os pacientes que estão vindo no consultório estão falando, nossa, tá muito legal, que legal vocês trabalharem juntos, que legal vocês terem ideias semelhantes, que legal esse projeto de vocês. E aí você falou, esse caso que eu fui operar com o João e que a gente fez juntos, é interessante chamar a atenção, porque tem muita gente que vem em mim e fala, meu sonho era às vezes que você operasse junto com o Dr. Guzmão, porque eu confio tanto nele e em você.
Não é um sonho, gente. Isso é possível, tá? Sério? Pode acontecer em Minas. Isso acontece com muita frequência. O Bruno vai lá operar com o Guzmão frequentemente. Já fui a Brasília, né, várias Inácio? vezes. O Guzmão já veio aqui em Brasília, o João já veio aqui em Brasília. Então, Eu isso vou pode pra Porto acontecer Alegre, com uma certa facilidade, desde que vocês tragam essa demanda pra gente. Então, se você chegou, procurou, eu queria ser operado por 2 de vocês, por 3 de vocês, pelos 4 juntos. Pode escolher Tá os bom. 4. Pode escolher os Vamos 4. fazer a Vai cirurgia ser juntos. lindo. Eu acho interessante destacar isso aí, porque a gente Só que- gosta de se encontrar e gosta de operar junto, tá? Então vai ser Aí fica prazeroso. lindo, né? Junte o agradável. Junta tudo. Só queria fazer um comentário, antes de mais nada, parabenizar os dois, mas o seguinte, é possível, é viável, mas os cirurgiões têm que ser muito bem escolhidos. Não, demanda, Ah, assim, sim. ó. Eu só queria o deixar grau esse de comentário aqui. planejamento. Aqui Não é chegar e fazer, não. É planejamento. É uma, A gente tá uma falando boa aqui ressalva, para as pessoas de não acharem dois que isso é comum. cirurgiões Né? Natos. eu queria. João e Guzmão. Então, é só para deixar isso aqui bem claro, né? E eu queria. Perfeito, Bruno. Eu queria deixar claro o seguinte: o grau de planejamento, porque como a cirurgia foi em Minas, foi o João que organizou tudo. O grau de planejamento que o João teve, de verificação de todos os materiais, de tudo, a mesa cirúrgica, foi tudo certinho, foi impecável. Então, assim, muito obrigado pela recepção lá, João. Se não fosse por ti também, a gente teria um grau de estresse muito maior. E até, Graças ao João, esse grau de estresse foi normal. até deixar para o Érico Capaz. isso aí, para os outros pacientes, é o seguinte, que nós 4, é possível, viável, factível fazer artroscopia de um lado, artroscopia do outro, artroscopia de um lado, infiltração, vice-suplementação do outro, artroscopia de um lado, prótese do outro, prótese bilateral também. Prótese. Então, quer dizer, na verdade, tudo é viável. Brunão, Planejamento. Desde Filtrando... com cuidado e planejamento. Isso, tudo planejamento. é viável. Planejamento. Vocês, só falar do que a gente falou no início aqui. Então, a gente falou do que é a logística de fazer uma artroscopia Sim. bilateral. Fazer prótese é uma logística completamente distinta. Vocês imaginam misturar essas duas logísticas no mesmo ato cirúrgico. Então, é muito planejamento. fácil, né? A satisfação é minha recebê-los todos e assim, me sinto abençoado, né, por tê-los em minha vida. Eu vou... Todos nós. Brunão, essa daqui é para você, porque você tocou no assunto. Thaís Gomes, doutor, quando o paciente faz a cirurgia do quadril, coloca a prótese bilateral de uma vez, como faz para dormir? Pode deitar de lado? Olha, na verdade, a questão de deitar de lado é muito... eu sempre falo para os meus pacientes que é muito relacionado à questão de incômodo dos pacientes com relação ao acesso cirúrgico, enfim. Porque a gente utiliza os curativos hoje em dia, que são curativos que a gente vai até fazer uma live sobre isso, curativos que não têm uma espessura tão grande que não seria esse o problema, tá? Então, muitas vezes eu falo para o meu paciente, olha, se você estiver sentindo à vontade, você pode ficar desse lado, mas às vezes é questão de incômodo. E é uma outra coisa que a gente vai fazer de uma live, com certeza também, existem diferentes acessos cirúrgicos, e aí vem a outra questão, que na verdade a gente estava discutindo aí uma outra vez, eu acho que para uma prótese bilateral, a gente tem visto uma outra opção cirúrgica de acesso cirúrgico que facilita esse processo de decúbito lateral, independente do lado, de uma forma bastante interessante, né? E o Inácio, então, poderia assinar embaixo isso aí. Então, eu acho totalmente viável, independente do tipo de acesso, só que eu acredito que os acessos anteriores direto, ele tem uma capacidade maior de permitir isso de uma forma mais tranquila para o paciente. Essa é a minha opinião. Perfeito, Brunão. Perfeito. Essa daqui é para o Inácio, que a paciente ela pergunta o seguinte, Inácio. A Mirinalva Alves, ela fala que a dor dela desce para a coxa direita, que ela teve um acidente, né? E que ela não está conseguindo agachar, não está conseguindo... está sentindo dor na parte de cima das pernas também para levantar. E ela está perguntando se essas dores elas poderiam ser do quadril, Inácio. E agora vamos lá. Não, vamos ser objetivos para não tomar muito tempo. A gente precisaria de mais detalhes aí da dor, porque a parte de cima da perna pode ser a região anterior, lateral ou posterior, região glútea. Uhum. E a dor descer pela coxa, ela pode também descer pela parte de fora, descer pela parte de dentro, descer pela frente ou posterior também, o que varia e alteraria a nossa avaliação.
mas baseado pelo que ela diz, como ela não disse que desce até o pé, como ela não disse que tem outros sintomas, e ela descreveu que dói quando agacha e quando vai levantar, a gente tem vários indícios aí na história dela que é muito provável que sim, essa dor venha de dentro do quadril. Ótimo. Trabalhar. Posso fazer outra pergunta aqui? Essa é para o Davizinho. Fala, queridão. Pode, é o seguinte, por que para você? Porque esse é dos nossos amigos aqui da América Latina. Ele começa com olá, eu sofro de displasia do quadril, nunca senti dor a minha infância desde os meus 6 anos de idade, toda a minha vida como atleta de judô. E agora, nos meus 30 anos de idade, eu sinto dor constantemente. Por quê? E aí ele complementa, tá, Davi? Não quero fazer nenhum tipo de cirurgia, pois nunca mais poderia voltar a lutar ou fazer esporte na minha vida. E sou professor de jiu-jitsu. É o Celso Jimenez. Perfeito, eu vi essa pergunta passando no início. Então, assim, primeiramente, quando fala displasia do quadril, muitas vezes não quer dizer que seja realmente um defeito de cobertura, digamos assim, a displasia como a gente entende, a displasia do desenvolvimento do quadril. Infelizmente, tem alguns médicos que usam o termo displasia, apesar de tecnicamente estar correto, eles usam displasia para qualquer modificação de formato do quadril. Vocês já devem ter observado isso também, né? Sim. Então, assim, meio que teve uma convenção entre... Quando a gente usa a palavra displasia, a gente se refere a um problema na cobertura acetabular. Então, o acetábulo é mais raso do que o normal. Tá? Então, eu não sei se é um caso de displasia realmente ou se, digamos que seja um caso de impacto fenoacetabular. Então, assim, primeiro eu vou dividir o comentário dele em duas partes, né? A primeira parte mais simples, que é o seguinte: ele diz que ele não quer fazer a cirurgia porque senão depois não dá para fazer mais atividade física. Então, exatamente o oposto disso. A cirurgia por vídeo corretiva do impacto fenoacetabular, ela é exatamente feita para a pessoa continuar fazendo as atividades físicas melhor do que ela estava. Então, a videoartroscopia é para preservar a articulação, para reparar danos decorrentes do impacto femoroacetabular, justamente para prolongar a vida útil da articulação do esporte que a pessoa quer fazer. Então, primeiro ponto. Então, a cirurgia é feita para continuar a atividade física. Continuar a atividade, digamos assim, esportiva, tudo. E é claro que cada paciente vai dosar qual é a atividade que ele vai fazer, baseado na informação que ele recebe da gente, da quantidade de cartilagem que ele tem. Tem pacientes que vão estar com a cartilagem mais fina, que a gente vai recomendar a gente vai sugerir que ele troque a atividade. Tem gente que não vai querer trocar e vai seguir a vida. Bom, agora no outro ponto, se realmente ele tiver uma displasia e está com muita dor agora, existe uma boa possibilidade dessa displasia, se ela for real, um problema da cobertura da cabeça femoral por falta de osso em cima do acetábulo, pode acontecer disso já ter tido uma evolução a um nível que já não seja possível preservar, seja por cirurgias por vídeo, seja por cirurgias preservadoras, mesmo que abertas, porque a displasia do quadril muitas vezes requer cirurgia aberta. Então, se o quadril estiver muito machucado, aí o paciente está naquela outra janela, que daí não seria a janela da oportunidade que a gente fala, é uma janela de um gap de falta de tratamento, que seria falta de tratamento cirúrgico, que seria tarde demais para um procedimento preservador e cedo demais para uma prótese. Então, esse paciente se encaixa na terapia viscobiológica, onde a gente não vai fazer uma modificação estrutural na articulação do paciente através de nenhum tipo de tratamento cirúrgico, que é o que ele não quer fazer mesmo, e vai propor um tratamento viscobiológico para ajudar a cartilagem existente ou restante, digamos assim, para que ela tenha o melhor desempenho possível. Então, acho que entra nessa linha aí. O teu áudio está cortado, João. Desculpa. Vocês ouviram um bip? Escutei. Deve ser do Bruno isso aí. Deve ser Isso o é Cuco. É o Cuco. Não,
Não, esse é o alarme central da casa. Eu não tenho a Aí menor quando- dúvida que era do Bruno. Eu não sabia o que Nossa, era. cara, sabe que eu esqueci o forno ligado aqui e eu tô incendiando a casa? Meu Deus. Eu não tinha ideia do que era. A única coisa que eu tinha certeza que era do Bruno. Ai, beleza. Vamos nas perguntas mais aí, Johnny. Vamos lá, é muito boa a resposta, Davi, orientação, e falou dentro daquilo que o Bruno falou, né, também citou, em relação a manipular uma articulação que ela já tem um grau de desgaste, né, Bruno? Foi bem o que você tinha citado, né? Sim. Uhum. A Aline, nós já respondemos, ela tinha perguntado o ácido hialurônico no quadril, ele pode retardar a necessidade de artroscopia no quadril? Isso já, os 4 aí já comentaram. Na verdade, ele pode retardar, mas é aquele negócio que o Guzmão muito bem falou. Um paciente com impacto financetabular, com sinais clínicos, com limitação, às vezes não é a melhor opção, porque aí você pode perder, né? O Guzmão comentou isso agora. Então, na verdade, pode ele tem que ser usado, selecionado. pode. Ele tem que ser selecionado e o paciente, é importante o paciente entender isso, assim, ó, a gente não pode perder o contato, porque eu comento com o paciente assim, se o ácido hialurônico fizer um efeito e ele parar o seu efeito muito precoce, é melhor não repetir e tratar cirurgicamente. É isso aí. Agora, se faz o ácido hialurônico e o paciente fica 2 anos sem dor, tu acompanha com a ressonância e não está acontecendo nada, ótimo, maravilha. Legal. Porque muitas vezes o paciente aprende sobre a sua doença e ele muda a forma de comportar e ele muda o envelope funcional do quadril. O que seria muito interessante. Muito. A pergunta do Edson Cap. Moro em outro estado, fazendo bilateral, conseguiria fazer a viagem de retorno de avião? Em quantos dias posso colocar o peso sobre o quadril? Eu imagino que, como o tema é videoartroscopia, deve estar perguntando da videoartroscopia bilateral, né? Perfeito. Acho que é a mesma conduta de todos, né? Pode responder o Inácio. Acho que é igual para todo mundo, né? A gente faz da mesma forma, né, Inácio? Em relação a apoiar o peso na perna, aquilo que a gente comentou no início, que todos nós nunca precisamos utilizar até agora cadeira de rodas, por exemplo, como o trabalho mostrado. Então, você vai apoiar nas pernas no dia da cirurgia, no dia seguinte, com o auxílio de muletas, tá? Muletas, ou se você se sentir mais seguro com o andador, mas a maioria dos pacientes jovens com muletas. Você não vai soltar todo o peso, porque você vai estar dividindo a carga com as muletas. Em relação ao tempo que você usará isso, vai depender da qualidade da sua reabilitação, vai depender se é homem, se é mulher, vai depender da sua idade, uma série de coisas, mas como média, não varia muito da artroscopia unilateral. Eu diria que talvez prorroga 1 semana em média. Então, como a gente libera as muletas normalmente em 2 semanas na artroscopia unilateral, na bilateral a média tem sido assim, em torno da 3ª semana você está conseguindo largar as muletas plenamente, tá? Em termos de viajar, com a possibilidade de viajar, é mais ou menos a rotina que eu sigo com todos os pacientes de fora aqui. Não há problema em viajar, vai ter cuidados a serem seguidos em termos de recomendações, de profilaxia de trombose, até coisa de horário, para você não ter pressa no aeroporto, chegar com muita antecedência. Os aeroportos são muito longos hoje, muito grandes, o aeroporto de Brasília é muito grande, por exemplo. Mas você vai poder viajar e eu autorizo a viagem assim que eu vejo a ferida cirúrgica, em torno do 10º dia pós-operatório. É a mesma coisa, viu, Inácio? Uma orientação que eu dou para o paciente também, assim, um zelo meu. Eu acho que, assim, como nós tratamos o paciente, né, nós sempre superlativamos tudo e super preocupamos em relação a tudo, né, com o bem-estar do paciente, a segurança dele. Então, oriento o paciente, olha, quando for para o aeroporto, e todos os aeroportos das grandes capitais são enormes, né? Então você tem que deslocar aqui pelo menos em Confins, você tem que andar de um portão ao outro, da entrada até um portão, por exemplo, dependendo da companhia, é uma distância enorme, que você cansa por vias normais. Imagina um pós-operatório. Então o que orienta? Vai na cadeira de rodas, o aeroporto ele tem toda a infraestrutura. Esse conforto aí, né? Não custa. Vale a pena. E tem tudo, o aeroporto hoje, se você avisa, tudo chega lá, o pessoal só falta te carregar no colo. Né? Vai ter uma entrada priorizada no avião, vai ter escolhe um assento, uma cadeira com mais conforto para ir na frente, facilitar a entrada, facilitar a saída. Eu falo assim, é como se você estivesse viajando com a criança, mesma coisa.
São os mesmos cuidados. Vai ter E que você sair mais libera, e você cedo. libera com quantos dias de pós-operatório, João? Quando opera de outro estado aí, para Então, poder pegar avião. eu já tive paciente, Brunão, que eu liberei com 3 dias, tá? Mas é o paciente que não... Unilateral. Unilateral, Mas era o paciente que não poderia ficar aguardando para via ferida, como o Inácio falou. Então, eu já liberei de imediato, tá? A nossa paciente, aquela, não vamos citar o nome dela, ela voltou com 5 dias, não foi? Foi, mas porque eu fiquei segurando. Porque foi logo que começou a questão da pandemia e tudo, eu fiquei preocupado, e questão de voo e tudo, eu queria antecipar o voo dela, mas não estava conseguindo, as companhias começaram a encerrar os voos, então foi a logística, e aí terminou que nós conseguimos antecipar um dia, né? Mas mais por conta disso mesmo. E eu que fiquei freando, porque por ela já teria ido até antes. Beleza. Vamos lá nas perguntas. Vamos lá. Ó, uma pergunta interessante aqui, ó. O Jair André, ele tá perguntando do Facebook, eu tô olhando umas do Facebook ali. Na vídeo do impacto femoroacetabular, em que o paciente já tem artrose, como fica a artrose, já que ela não tem cura? É possível tratar o desgaste cirurgicamente? Como ela é tratada? Uma pergunta interessante que as pessoas às vezes acham que a cirurgia por vídeo ela é para artrose. E não é bem assim, né? Tem alguns detalhes aí. Quem é que gostaria de abordar a resposta para o Jair? Na verdade, a cirurgia para artrose é uma, vamos dizer assim, é uma indicação que veio a mais, né? Começou inicialmente com o impacto, a gente começou a fazer a mais, uma tentativa de frear o processo. A partir do momento que a gente consegue limpar aquela articulação do ponto de vista de atrito mecânico, né? As anomalias ósseas, alterações ósseas, a gente tenta com isso dar uma esfriada naquele atrito, naquela sobrecarga na cartilagem, tá? E todos nós, a partir do momento que a gente realiza um tratamento de artroscópico, bioartroscópico para artrose, a gente também suplementa essa articulação com tratamento físico-biológico. Então, a gente tenta tratar não só a parte mecânica, mas a parte biológica. A tentativa na artroscopia, na artrose, é tentar frear o processo degenerativo, tentar melhorar o ambiente articular. É óbvio que muitas das lesões de cartilagem que a gente tem ali, quanto mais profundas e mais extensas, às vezes é difícil a gente conseguir melhorar, mesmo com a utilização das membranas, com as terapias físico-biológicas, enfim. Eu acho que é uma coisa importante ressaltar para esse paciente, para esse, para essa pessoa, o Jair André, que está vendo, que é o seguinte: a artrose, ela não é algo que é ter artrose ou não ter artrose, ela é um espectro, tá? Então, digamos assim, tecnicamente, um paciente que tem uma fibrilação condral já é algum grau de artrose, já é algum grau de dano articular, de condropatia, né, com alguma doença na cartilagem já. Agora, isso é todo um espectro. Se a pessoa tem uma artrose já num espectro avançada, aí a artroscopia já tem menos coisas para fazer por ele. Agora, se ele tem uma condropatia, uma artrose muito inicial, tu consegue frear com a artroscopia o processo que começou a causar artrose, né? Então, se o paciente tem um CAMI, a gente conseguiu tratar a tempo, o paciente teve mínima alteração na cartilagem, aquilo ali estabilizou. Não vai gastar mais o quadril, ou se for gastar, ele vai gastar numa velocidade muito mais lenta, preservando a articulação original. O que é preservar? É permitir o paciente usar a articulação original por mais tempo, caso a gente não tivesse feito nada. Essa é a ideia. Sim. Eu acho que nas próximas lives a gente poderia fazer o seguinte: cada um selecionar as perguntas que quer responder. É uma coisa. Não, porque daí tu já vai selecionando aquela pergunta. Acho que é uma coisa. Já vai. Pô, Né? senão faz em rodízio, é melhor você fazer em rodízio. Vai lá, João, lança alguma para nós. Pode ser de qualquer tema, né? Ó, aqui, por exemplo, assim, uma das coisas do Face aqui, eu vou pegar umas duas do Face só para contrabalancear aqui. Dois pacientes assim, ó, um deles falou, Douglas Silva falou, fiz a viscosuplementação há 6 meses, não funcionou. Tá? E o outro, que foi o próprio Jair André, falou assim, usei condroitina há 6 meses, não teve efeito.
que pode ter acontecido? Vamos levar em consideração que nenhum tinha uma artrose, porque uma das causas é a artrose avançada demais. Aí pode não funcionar tão bem. Agora, levando em consideração que seja uma artrose, digamos, grau 3, grau 2, o que pode não ter sido o ácido certo, pode não ter sido guiado por imagem. A forma de aplicação. Quantidade. A quantidade, né? Então, como é que esse paciente o todo dele, como é que é a avaliação do todo. Às vezes é um cara totalmente inflamado, diabético, não faz exercício, diabetes, sobrepeso, enfim, são várias variáveis. Apesar do diagnóstico da artrose, a dor podia estar vindo de outro lugar. Opa, nossa, boa. Cara, hoje eu peguei em caso... Cara, eu não sei, às vezes eu perco fé na humanidade. Cara, o paciente com dor no isquio. O paciente disse, tô com dor no isquio, que quando eu sento me dói a bunda, com dor no osso de sentar, ele apontou, eu palpei, não, é ali que tá doendo, a dor no isquio. Só que ele deu azar que ele também tinha uma alteração de formato. Aí todo mundo indicou artroscopia para ele. Como assim? A dor não vem da articulação do quadril. Ouvir o paciente, né? Ouvir o paciente. O paciente apontando, a minha dor vem do isquio. Ué, o quadril não tem nada a ver, a dor é palpável no isquio, né? Então, assim, a gente não trata exame, a gente trata pacientes. Como o Inácio falou da outra vez, o exame é complementar a conversar com o paciente, então com ele exame físico, né? Então, assim, é importante tratar o que está causando a dor, não o exame. Perfeito. Eu posso responder uma pergunta que ela é bem pontual mesmo, mas foi endereçada a mim, pode? Claro. João. Por que não, João? Tá. O Éder Cardoso, ele está perguntando, doutor João, pode acontecer osteonecrose no tornozelo? Tá, então, de forma bem sucinta, a osteonecrose, ela pode ocorrer em qualquer osso do corpo, tá? Ela tem uma frequência maior em ossos onde tem uma peculiaridade na circulação, tá? Na circulação terminal ali do osso. Por exemplo, pontas de ossos. Aí nós temos o quadril, nós temos o húmero, que é o do braço, nós temos no cotovelo, tá? Nós temos no joelho, pode ocorrer também no tornozelo. Em especial no tornozelo, pode ocorrer no osso que chama talos, e principalmente por conta de traumas, tá? Então tem todo um tratamento em cima disso, pode ser por lesão esportiva, pode ser por trauma mesmo, acidente, queda de altura, várias situações, tá? E podem ocorrer, então assim, resposta, pode ocorrer em qualquer osso do corpo humano. No pé pode ocorrer também, tá? Lembrar que o osso, como nós falamos, ele não é uma barra de ferro, ele é um tecido vivo, né? Então ele precisa de que sangue chegue nele. Se faltou o sangue, ocorre a osteonecrose. Gusmão, eu acho que a gente vai ter que daqui a pouco fazer um livro de pensamentos do meu quadril. Esse é um deles. Né? O tempo é osso, vem essa agora, o osso não é uma barra de ferro. Olha só coisa assim que... Eu adorei esse exemplo do João aí. Eu adorei porque as pessoas acham que é um tecido estático. Sim. E eu queria lembrar que só existem 2 tecidos no nosso corpo cuja sua cicatriz reparadora é igual ao tecido original. Só tem 2, que é o fígado e o osso. Então aí, para vocês verem que o nosso tecido aqui não é tão importante. É importante. E o fêmur, então, né, que é onde fica lá a partezinha de cima, que é a coxa femoral, que a gente dedica aqui todas essas lives, ele é fantástico. O quadril é o mais importante. Se os pacientes vissem dinamicamente um fêmur ao correr e ele curvando como se fosse um arco, né, eles iam enlouquecer. A biomecânica do corpo humano é uma coisa de louco. É uma ciência. Vamos lá mais? Vamos mais perguntas. Vamos lá. Tá, olha só. Um elogio aqui, ó, a Noêmia Barbosa no Facebook falando para todos nós, tá? Devo boa parte da minha recuperação à transmissão dos vídeos de vocês, principalmente agora com essa pandemia. Olha que legal. Legal. Que legal. Muito legal. Por Parabéns, Noêmia. E a gente sentar para conversar as coisas que a gente mais gosta de conversar, que é sobre o quadril aqui. Olha isso aí. Parabéns, Noêmia. Objetivos alcançados já. Bacana demais. Tem uma pergunta aqui sobre o ácido hialurônico.
A Aline A. Manhães de Almeida, ela pergunta: quanto tempo médio que o ácido hialurônico ele permanece no quadril? Alguém gostaria de responder? Vai lá, Inácio. O ácido em si dentro da articulação ou o efeito dele? Eu acho que ela quer dizer o acho que ela efeito. quer Deve dizer, ser o ácido eu na acho que ela quer articulação, dizer né? o ácido. Eu acho que ele lá dentro, né? Mas É, o Você fala os efeito... dois. o que Não importa tem problema, o que ela quiser saber, a gente fala os dois. Bom, Aline, acho que vale muito a pena. Se você não viu a nossa live, a gente fez 2 lives sobre ácido hialurônico, uma com a professora Maria Helena, que é uma engenheira química, então abordou muito essa parte de ciência básica, e a outra com o Dr. Matthew Nichols, lá dos Estados Unidos, sobre a parte mais clínica. Na live com a professora Maria Helena, que é a primeira de ácido hialurônico, a gente discutiu exatamente esse assunto em um momento lá, e ela explicou as diferenças entre os ácidos hialurônicos e como isso influenciaria, inclusive, em várias coisas, mas inclusive no tempo que ele permanece na articulação. Então, depende de algumas características do ácido hialurônico, do tipo de molécula, como ela é constituída, ele pode variar, o peso molecular desse ácido hialurônico pode variar o tempo que ele fica dentro da junta. Mas se for colocar uma média aí, o ácido hialurônico está lá dentro da junta, até em torno de 8 a 12 dias você pode ter ainda, tá? O efeito dele pode durar muito mais, porque a gente explica lá na live também, repete isso muitas vezes aqui, ele não faz efeito somente enquanto ele está dentro da junta, ele gera modificações duradouras por ação celular, ele modifica o que as suas células da articulação fazem pela sua articulação. Então, esse efeito biológico dele pode durar aí indefinidamente. Então, o Guzmão deu até um exemplo de uma paciente que ele fez com artrose avançada que já tinha 5 anos de aplicação. Média de literatura, 6 meses a 1 ano, a gente considera resultados muito bons. Isso aí, perfeito. Muito bom. Lá, Johnny. A Cristina Amado, ela pergunta: qual doença é pior? A artrose, a necrose vascular, etc. Qual devemos correr após um diagnóstico? Eu não entendi direito o que seria o Deve ser que seja mais aguda, né? Talvez sim, né? Deve ser que seja mais aguda ali para causar... Então, eu vou responder a Cristina. São dois processos aí que ocorrem de forma distinta, tá, Cristina? Porque os nomes eles se parecem muito, né, e confunde às vezes na cabeça do paciente. A artrose é o adoecimento ou o envelhecimento da articulação. Então, ele é um processo crônico, evolutivo, lento, gradual, tudo mais devagar. Ele vai ocorrendo com o tempo. Assim como nós envelhecemos, a articulação também está envelhecendo. Esse envelhecimento da articulação vai chegar ao ponto que é a artrose, tá? Que seria o envolvimento completo da articulação com a perda de sua cartilagem. A necrose ou a osteonecrose é um outro processo. Ele ocorre normalmente de forma aguda, de uma hora para outra. Então, faltou o suprimento de sangue naquele osso. É como se fosse um infarto do miocárdio. Então, eu tenho o coração, faltou sangue ali, a coronária bloqueou, faltou sangue, infartou o coração. Então, a célula ali do coração, ele vai ter um sofrimento agudo, como pode ocorrer no cérebro, que aí vai ser o acidente vascular cerebral ou derrame. E se for no osso, é a osteonecrose. Então, a osteonecrose ela é percebida de forma mais aguda, súbita. Você começou com a dor de uma hora para outra, do nada, aguda no quadril, ao ponto de não conseguir colocar o pé no chão, tá? Que é mais comumente no homem por conta do consumo de bebidas alcoólicas e na mulher por conta de uso de medicações, como, por exemplo, os corticosteroides, tá? Então, eu acho que seria mais dentro disso aí que você perguntou, imagino, viu, Cristina? Em termos de, se ela perguntou um pouco querendo saber, que ela falou assim, qual deles devo correr logo, em termos de qual que determinaria que o tratamento fosse mais urgente, vamos dizer, que você procure logo o médico e proceda logo, quanto antes ao tratamento, é a necrose, porque como o João explicou, ela é um infarto. Assim como o infarto do miocárdio é um infarto ósseo, então ela exige um tratamento, muitas vezes,
mais acelerado, que você procure logo o médico e que proceda logo ao tratamento, enquanto a artrose, o João falou muito bem, ela vai evoluindo gradativamente, você tem mais tempo para pensar, vamos dizer, para ir tomando condutas com mais calma. Eu brinco com os pacientes, eu falo assim, ó, isso é uma brincadeira, na verdade, em todas as subespecialidades médicas, né? Então, entre o nefrologista, o neurologista, o cardiologista, o ortopedista, eu falo, cada um defende que se cuide bem daquele órgão. Mas eu brinco assim, olha, o que adianta você ter um coração perfeito se você não tem um aparelho locomotor, um quadril que possa te levar ou possa levar este coração a sentir diferentes experiências, né? A aproveitar a vida. O irmão, Então, caderninho essa, hein? Caderninho. Ó. O final da live já entrou. Mais uma. Mais uma para o nosso caderninho. O João hoje tá inspirado, cara. Caraca, Tá, o João tá inspirado. Hoje, ele tomou aquele café 220 lá, 2 cápsulas, tá com 440% de cafeína. Mas isso é importante, viu? Você fala de brincadeira, João, mas é bem importante. É só os pacientes repararem, por exemplo, você levou muito para o aspecto de aproveitar a vida, que é o mais essencial. Mas quantos pacientes vão nos seus cardiologistas ou nos seus endocrinologistas por diabetes e pressão, e a orientação mais frequente que esses médicos dão para evitar eles e salvá-los de doenças graves é: pratiquem atividade física. Você não vai fazer isso sem um sistema locomotor que funcione bem. Então, tem que tratar, sim, da parte ortopédica para você poder ter saúde global, inclusive saúde mental, como o João falou aí, e aproveitar as experiências da vida. Infelizmente, assim, isso é do ser humano, né? Mas nós somos muito ingratos com o que nós temos. A gente só percebe as coisas quando nós perdemos, né? Então, por exemplo, à medida que a gente vai envelhecendo, aqui todo mundo já está na casa dos 40, todo mundo já tem suas dores aqui também. Aí a gente lembra daquela música, né? Se os meus joelhos não doessem mais, né? Então, o tanto de coisa que a gente fazia... Não, o João tá muito inspirado. O João hoje tá demais, cara. E que já vai perdendo as limitações, né? E a gente vê, né? O paciente ele vai ficando mais idoso, ele fala, poxa, meu filho, é porque eu jogava bola, que eu divertia, que eu fazia isso. Então, assim, a gente tem que cuidar do corpo, lembrar da articulação como um todo, né? É um conjunto, né? Todo tem que ser bom, né? Se a gente quer ter o exemplo aí do quão infeliz, ou talvez essa palavra seja forte, mas ansioso e o tão frustrado você fica com a restrição de mobilidade e a dificuldade de locomoção, é só ver o que a quarentena fez com as pessoas. É isso aí. Fica trancado dentro de casa sem poder sair, passear, conhecer o mundo, fazer as coisas. É isso que uma doença avançada do sistema locomotor vai te fazer. Você tem que ficar cada vez mais restrito, mais dentro de casa. É isso aí, Nácio. Excelente analogia. Muito bom mesmo. Pessoal, estamos aqui com 1h46. Acho que a gente podia fazer uma última pergunta para o Gusmão, porque o Gusmão estava aí no... Gusmão vai... João, leia uma para o Gusmão, a gente finaliza com chave de ouro. Tá, então vou essa daqui foi até específico para o Davi. O Davi começou a responder o Celso Jimenez, e ele pergunta, doutor Davi... Celso é o da displasia? Tá. Nosso amigo latino-americano. Doutor Davi, com o tratamento da aplicação do visco na articulação, de quanto em quanto tempo teria que fazer esse tratamento? E após a aplicação, há melhora imediata? Normalmente, Celso, assim, depende um pouco como é que é o estado do quadril de cada paciente, né? E isso vai dar algumas diferenças, mas em média, o efeito começa dentro de 1 semana a 6 semanas. Na maioria das vezes, na primeira semana, o paciente já sente o efeito. E normalmente, na média, vai ficar em torno de mais ou menos 1 ano, talvez uma reaplicação a cada ano. Só que, claro, como até o Inácio lembrou, às vezes a gente tem uma surpresa muito positiva da durabilidade ser maior, né? O recorde, assim, é 5 anos de durabilidade com uma aplicação, mas usualmente mais ou menos uma vez a cada ano, levando em consideração que existem algumas variabilidades. Se o quadril estiver muito machucado, com o movimento muito bloqueado, talvez ele não dure muito tempo, pode durar bem menos tempo, né? Pode durar menos de 6 meses, então tem que ser individualizado.
mas em geral vai ser alguma coisa entre 6 meses e 1 ano, e às vezes com algumas surpresas bem interessantes de durar um tempo bem maior. Perfeito. Beleza? Vamos encerrar, pessoal? Vamos. Então, vou convidar vocês aí a dizerem para o pessoal onde que eles encontram vocês na vida real e na internet. Vai lá, Bruno. Bom, Bruno Rabelo, aqui do Rio de Janeiro. Na internet, pode me encontrar no meu site, que é o brunorabelo.com.br, também nas redes sociais, no meu canal do YouTube. Eu queria aproveitar e dar um recado aqui, que fui encorajado pelo Gusmão e pelo Inácio. As teleconsultas estão funcionando, que são bastante... Está tendo uma resposta muito interessante, acho que a mesma opinião de vocês todos. Cada vez mais a gente tem, vamos dizer assim, diminuído um pouco as distâncias desse grande país e está sendo muito legal, muito produtivo. E a partir da próxima semana, retomando o consultório tanto da Barra quanto do Leblon aqui no Rio de Janeiro. A partir da próxima semana, a Biopen em São Paulo ainda vamos esperar um pouquinho mais, né? Acho que como os outros colegas aqui também da Biopen, né? Mas é isso. Maravilha. Inácio? Bom, Inácio Ventura, atendendo aqui em Brasília, DF. Nossas rotinas de consulta já voltaram ao normal aí, com alguns cuidados. Telemedicina também atendendo normalmente, felizmente aí tendo feedback positivo dos pacientes e está tomando cada vez mais o espaço na agenda, isso é muito legal. E me encontra na internet no meu site, inacioventura.com.br, meu canal do YouTube, Dr. Inácio Ventura, as redes sociais, Dr. Inácio, @Dr. Inácio Ventura, no Facebook e no Instagram também. Beleza. João Lopo? João Lopo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Para me encontrar é muito fácil, é só acessar o site. O site é o meu nome, joaolopo.com, não tem o BR. Lá tem todos os meios de contato. Maravilha. E eu sou o Davi Gusmão. Vocês me encontram no YouTube, no Facebook, no Instagram, Davi Gusmão. No site também tem várias informações sobre teleconsultas, teleatendimentos. Atualmente, as consultas fisicamente em Porto Alegre. Eu acho que eu vou voltar em São Paulo na última semana de maio. Não tenho ainda bem certeza sobre isso. Mas estaremos aqui frequentemente fazendo as nossas reuniões também para vocês. Aparentemente, a gente está tentando aqui fazer em todas as terças, o horário flutua um pouquinho, às vezes 18, ou às vezes um pouquinho mais tarde, mas a gente vai estar sempre tentando fazer esses encontros nas terças-feiras para estar conversando com vocês. Certo, pessoal? Certo. Um grande abraço a todos que nos assistiram. Muito obrigado por terem assistido. Beijo a todos. Parabéns para as perguntas de vocês, que estão cada vez melhor. E convida aquele amigo para assistir na próxima vez. Manda o link para ele, avisa para ele que isso ocorre todas as terças-feiras, entre 18 e 21, por enquanto. Daqui a pouco a gente acha o horário e mantém ele fixo. Mas fica gravado, quem não pode assistir na hora pode assistir depois. Mas se vocês assistem na hora, vocês têm a oportunidade de fazer a pergunta para a gente vai ler a pergunta de vocês. Estrutura bem direitinho a pergunta para a gente poder entender e para fazer valer o máximo possível a pergunta de vocês. Certo, pessoal? Grande abraço a todos. Certo. Abraço. Com Deus, Obrigado. todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.